sou eu, o que que eu tô fazendo aqui. Então, me chamo Priscila, tá? Eu vou trabalhar com vocês 5 aulas de autoconhecimento 1, né? Vocês têm 3 disciplinas de autoconhecimento, 1, 2 e 3, tá? A número 1 é comigo, serão 5 aulas, né? Pra gente começar a sacudir aí. Então, o meu objetivo aqui, a gente já começa para sacudir vocês, tá? Causar um desconforto interno, né? Que é o que o autoconhecimento causa em todos nós, né? Minha formação acadêmica é em educação física, então eu dei aula por muitos anos na escola, né? Dei aula em academia, dei aula de pilates, tudo isso aí eu dei aula. Só que o que que acontecia, gente? Aquilo me incomodava, porque eu dava aula de pilates e ter que seguir aquele protocolo, sabe? Eu falava, mas não pode ser só isso, sabe? Não pode ser que uma pessoa que tem uma hérnia e eu vou trabalhar com ela, fica bem, recupera, a outra tem a mesma hérnia, não recupera, o que que acontece? Então aquilo sempre me instigando. E aí eu conheci a medicina germânica. Já ouviram falar na medicina germânica? Tá. E ali eu falei, meu Deus, é isso, né? Antes eu já tinha formação em Reiki, formação em cura prânica, que são terapias energéticas, né? E a partir da medicina germânica eu comecei a entender que sim, tem algo a mais do que isso. Por que que um se recupera, outro não se recupera? Por que que um tem uma enfermidade, o outro não tem, né? Então aquilo ali me despertou para isso. Depois fiz uma formação em yoga, então a gente vai ter um pouquinho aqui da fala da yoga, né? Um pouquinho de a gente entender o que que o corpo está querendo dizer pra gente, né? O corpo fala o tempo inteiro. Eu trabalho com constelação familiar também, sou consteladora. Tenho formação em registros acásticos, leitura de registro acástico. Nem sei o que mais, gente. Psicanálise, mesas, radiônica, psiônica. Eu vi. Você vai estudar aqui também? E aprendendo você. Eu não acredito. Ah, meu Deus. Licença, gente, licença, que esse momento é memorável. Sério? Claro, Ai, que bom. te vejo nas fotos. Pronto, me recompus. Ai, nem sei, Anne, me ajuda aí, que mais? Agora não vai. Não sabe dizer. Enfim, gente, a gente vai falando sobre isso aí no decorrer, né? Não é sobre o currículo, sobre o que eu estudei, mas é sobre como a gente aplica aquilo que a gente estuda, né? E é isso que está aqui quando a gente for estudar autoconhecimento. Então, não se preocupem se as coisas cutucarem, incomodarem. Peço para que vocês não fiquem com raiva de mim. E vamos seguindo aí, que no decorrer das aulas eu vou falando mais um pouquinho sobre as coisas que eu estudo e os porquês de eu estar aqui. Então, aqui tem o meu contato, tá? Meu telefone, se vocês precisarem de mim, tá aí. Esse conteúdo vai todo para vocês na plataforma lá, tá? Não sei se a professora Ana já passou isso para vocês. Professor Cauê? Então vamos lá. Cabe a mim assustar vocês, né? Que a primeira aula é sempre comigo. Então a gente tem alguns combinados para todas essas 5 aulas, tá? E eu acredito que isso aqui vale para todas as outras aulas também, tá? Nada é pessoal, tá? O objetivo da aula de autoconhecimento é cutucar mesmo, tá? É que a gente olhe para as nossas sombras, para que a gente olhe para aquilo que incomoda, tá? Para que a gente possa compreender, porque eu não sei se todos aqui buscam ser terapeutas, né? Porque tem gente que faz a formação só para si, né? Mas nós, enquanto terapeutas, a gente consegue levar o nosso paciente até onde a gente já foi, né? Então, quanto mais a gente se cutucar internamente, no sentido de se olhar, mais a gente consegue conduzir aquele que nos procura, né? Fica mais fácil. Eu só tô colocando o slide que não tava pro pessoal de. Ah, tá. Mas pode continuar falando. Então, nada do que acontece aqui é pessoal, gente. Tá? Às vezes eu vou fazer perguntas para vocês, coisas que vão incomodar, às vezes a gente se sente um pouco exposto, mas é tudo para que a gente possa remexer naquelas coisinhas que estão guardadas, né? Todo mundo tem essas coisinhas aí que às vezes não quer mexer muito, tá bom? Não acredito no que eu digo, coloque em prática, comprove por você mesmo, tá? Tudo que eu trago aqui, muito do que eu trago aqui é empírico, tá? É aquilo que eu vivi,
é aquilo que os professores também viveram, né? Porque a maioria de nós aqui atende, então, casos clínicos, é como a gente olha para aquilo, tá? Então, muito, muito, muito do que acontece aqui, até tu, muito do que acontece aqui tem a ver com isso, tá? Põe em prática para ver se funciona. Não tem verdade absoluta, né? Não tem uma cartilha que a gente chega, o paciente chega, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Não funciona, tá? Uma coisa que eu não falei pra vocês, eu sou aluna da M1, a gente se forma agora em abril do ano que vem, a M1 aqui de Curitiba. A gente tá passando pelo estágio obrigatório, né? Que vocês também vão passar lá no final. A gente tem uma cartilha pra seguir dos estágios, né? São 10 sessões, a gente tem uma cartilha. Não dá pra seguir, sabe? Porque o paciente vem com uma queixa, vem com uma demanda, naquele dia ele tá com uma demanda de fala. A minha última sessão externa agora foi assim, gente. A mulher tava lá 1h30, não consegui fazer a regressão com ela. Então não tem uma cartilha, né? Não tem um protocolo a ser seguido, é assim que faz, não sei, né? E a gente precisa entender que nós, cada um de vocês aqui também tem todo o aprendizado de vida de vocês. E isso conta muito na hora do atendimento, né? Como eu falei aqui, muito da vida do que eu trago aqui para vocês é empírico, tá? Vai além do que tá nos livros, é muito do que, né? As meninas que já se formaram aí sabem disso, né, Isabu? Dúvidas, não deixem de perguntar, nenhuma dúvida é boba, pelo amor de Deus, tragam as dúvidas, os questionamentos, isso enriquece a aula, tá? Eu não tô aqui para trazer respostas, mas sim para trazer reflexão. Essa é a aula de autoconhecimento. Pessoal de casa também, por favor, né? Falem, abram o microfone, perguntem, contem, relatem, tirem dúvidas, tá bom? Primeiro dia é assim, né? Todo mundo fica sério. Então vamos lá. Nossa aula de autoconhecimento, a gente vai ter 5 aulas e a gente vai ter 2 avaliações dentro desse módulo, tá? A primeira avaliação vai ser em sala, que a gente vai falar sobre linguagens do amor. Então a gente vai fazer um trabalho na sala, tá? Não se preocupe com isso. E a segunda avaliação é sobre a leitura de um livro chamado As 5 Feridas Emocionais, tá? E o que eu quero desse livro de vocês? Eu não quero o resumo do livro, tá? O livro vai falar sobre 5 feridas: rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Vocês vão ler e falar: me reconheço na ferida da rejeição, nisso, nisso e nisso. Me reconheço na ferida do abandono, nisso, nisso e nisso, tá? Parece assustador quando a gente fala, nossa, tem que ler um livro e tem que fazer isso, isso, isso. Só que, gente, eu recebo relatos incríveis sobre isso aqui. As pessoas contam a história delas. Então lá vem coisas que às vezes eu leio e eu falo, meu Deus, como é que a pessoa tá de pé? Tá? Quem sentir de fazer esse relato, gente, eu sinto que a rejeição é assim, porque eu fui colocada num orfanato quando a minha mãe morreu, porque eu tinha 3 anos, tem relato assim. Minha mãe foi embora quando eu tinha 6 anos, meu pai me criou e a minha madrasta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então eu identifiquei, tá, tá, tá. Mas quem não quiser, não precisa, tá? Pode ser só, eu me identifico na ferida da rejeição porque eu sento e não coloco os pés no chão. É uma característica da ferida da rejeição. Tá bom, tá? É simples, tá, gente? É simples. Não se apavorem. Já na primeira aula, a cara dela lá, meu Deus, como é que é teu nome? Misericórdia, gente, ela tá assim, ó. Não, é do pé, porque normalmente. Do pé, do pé. Calma, calma. Senão o pessoal de casa não escuta. Fala pro pessoal escutar. Não, é porque eu pensei no pé, porque eu sou baixinha. Normalmente o meu pé não fica no chão. Eu fiquei assustada. Mas é mais a característica de quem não consegue ficar com o pé no chão. Tá sempre com o pé, ou senta, sabe? Pessoa que senta com o pé assim, ó. Que não fica com os 2 pés aterrados. Vocês vão ler no livro, gente. Não fica com o pé aterrado, ou, por exemplo, eu andei na ponta do pé até os 7 anos de idade. Sou autista? Não sei, gente. Não fui atrás. Mas até os 7 anos eu andava na ponta do pé, não colocava o pé todo no chão. Eu andava na ponta do pé o tempo inteiro. E se eu sentar aqui, dali a pouco já me incomoda, eu já cruzo as pernas, as duas, tipo posição de lótus. Daí quando eu li o livro, eu falei, ah, por isso que eu faço isso. Vocês vão ver que lá na ferida da injustiça,
A pessoa gosta de dividir a conta no meio, assim, ó. E eu falei, é por isso. Que mesmo que a outra pessoa dissesse, não, mas eu vou pagar aqui, aquilo me causava um negócio assim dentro de mim. Eu falava, não, não tá certo. Ali eu entendi. E quando a gente entende, a gente começa a trabalhar em cima daquilo. Se permitir, então, que o outro pague um valor a mais, ou que o outro pague a conta pra você, sem que aquilo fique desesperador. Era desesperador pra mim, gente. E quando eu fui lendo o livro, eu falei, ah, tá. E lá a autora fala sobre as máscaras que a gente veste, né? Então, aquele que carrega a ferida da rejeição, coloca uma máscara de escapista e sempre foge das situações. Lá fala sobre o corpo, um corpo que quer sumir, um corpo que não pesa nem 50 quilos, ferida da rejeição. Não quer ser vista, quer escapar das situações, quer ser a boazinha, quer agradar o tempo inteiro para não ser rejeitada. Entende a importância do livro? Quem aqui não passa por isso? Só que a gente vai reconhecer uma ferida, claro, que uma ferida que tem mais, que a gente tá mais atuante do que outras, tá? Eu já li esse livro 3 vezes, né? E eu vou anotando, porque eu gosto de escrever. Então, eu vou anotando tudo que eu reconhecia. E ao passar do tempo, eu fui percebendo que muitas coisas eu já tinha trabalhado. E eu fui percebendo situações onde eu estava me colocando de novo naquela situação. Então, tem a ferida da humilhação. O meu corpo não é um corpo da ferida da humilhação. Mas eu reconheço essa ferida em mim em várias situações, tá? E eu me coloquei numa situação de humilhação de novo, onde eu estava na situação e eu falei: epa, esse cara aí tá querendo me humilhar. Ali eu tomei posse e reverti. Porque o outro está a nosso serviço, né? Não é sobre eu ir lá brigar com a outra pessoa, é sobre aquela pessoa estar disponível para que eu olhe para algo meu, né? Somos todos espelhos, a gente vai ver hoje aqui. Eu falei, opa, esse cara tá querendo me humilhar, tô passando pela ferida da humilhação de novo, o que que eu vou fazer? Entende? Então você lê o livro e você consegue reverter e curar as coisas em vocês. Não é sobre o outro, é sobre nós. Então, esse livro é fantástico. No final, a autora diz como é que a gente faz para ressignificar as coisas. Muito importante. É um livro onde a autora fala que os pais, nossos pais, despertam essa ferida aqui, tá? Ela vai dizendo qual ferida a gente vive com cada genitor, tá? Os nossos pais despertam essa ferida aqui, mas essa ferida a gente já carrega de outras vidas. Microfone, gente. Não precisa pedir desculpa, não. Não, é que eu ia falar sem microfone. Ah, tá. Diga lá. Você Como você falando se da chama, por favor? Cida. Cida. Aqui no crachá tá Maria, mas a Maria é parecida. Cida. Você falando do colocar os pés no chão, né, de ficar assim, então, e pensando justamente nisso, de trazer já as questões, porque a minha netinha está com 9 para 10 meses e ela não bota os pezinhos no chão. Olha aí, ó. A gente tenta botar ela de pezinho, ela imediatamente levanta as perninhas assim, sabe? Ah, pode ser muitas coisas, mas veja. Então, eu estava pensando nisso, que não é que ela adquiriu agora, o que está adquirindo, a coisa que ela Já traz de outras vidas. já está Os trazendo. pais, a gente tem os pais certos pra gente, né? Então, os pais vêm ajudar a gente a despertar isso, tá? Mas veja, a rejeição é complicada porque ela. Assim, ó. Eu tô com 42 anos hoje, tá? Eu tive 2 abortos e eu tenho um filho de 13. Se eu engravidasse hoje, aos 42 anos, no lugar que eu tô, eu não gostaria de ter essa gestação, certo? Eu teria e ia levar adiante. Mas aquele primeiro de pegar o exame e falar, tô grávida, o que que a criança sente? Rejeição. Por mais que no segundo depois eu falasse, tá, tô grávida, vamos lá. O que que já aconteceu ali nas pequenas divisões celulares daquela criança? Rejeição. Ficou gravado, registrado. Aí, às vezes, acontece isso. Aí, o nenezinho é uma menina, né? A menina vive a rejeição com a mãe. E o menino vive a rejeição com o pai, o genitor do mesmo sexo. Aí, às vezes, o pai não queria aquela gestação. A criança sente, gente. Não é porque a criança está na mulher que a criança não sente. Ela sabe que o homem não queria aquela gestação. E não é sobre a criança. Às vezes, não quer a gestação, não é o momento. Gente, não tem a ver com a criança. Então, ó, dá para usar para os outros já, tá? A professora Ana depois vai encaminhar, tem o PDF desse livro, quem quiser compra também, o físico, tá? Eu prefiro o físico, porque eu sou velha, né? Não de idade, mas é porque minha alma, assim, ó. Meu nome já quer dizer velha, tá, gente? Se procurar no dicionário, tá escrito lá, velha, arcaica.
Quem levantou a mãozinha no chat? Fui eu, a Lila. Boa noite, ou boa Tudo bem? tarde. Bem, obrigada. E a minha questão era mesmo sobre o livro. Como é que nós iremos ter acesso ao livro? Se fazia parte dos materiais que vão ser enviados no portal, ou Vocês vão se ter teríamos acesso, que adquirir o livro? vocês vão ter acesso ao material pela plataforma, pelo Dropbox. É isso, né? Aí lá vai estar todo esse material, a apostila, os slides vão para vocês, não precisa ficar copiando. A apostila você já tem, né? Mas a apostila vai estar lá também, o livro vai estar lá também. Tudo que os professores passarem aqui é difícil que o professor não envie, não permita que vocês tenham acesso ao conteúdo, tá? A maioria permite, então não se preocupem, tá? Não tá? Colocado depois que tem a aula, né? Os slides são depois que tem a aula, tá? Mas vocês vão ter acesso lá. E o livro também, tá? A professora Ana manda em PDF para vocês, mas também quem quiser comprar, adquirir, é bem fácil achar, tá? Te respondi? Sim, sim. Obrigada, professora, porque como eu estou fora do Brasil, então eu queria perceber como é que eu ia ter acesso ao livro. Obrigada. Eu que agradeço. Então, isso é importante, gente, porque tem gente que mesmo falando, a pessoa manda o resumo do livro, não é o resumo do livro. Não quero dizer não quero saber o que que a autora fala no livro, quero saber o que que vocês reconhecem em si daquela ferida. Tá? Não precisa ser texto, se quiser pontuar, reconheço isso, não tem problema, gente. Tá? Esse livro é uma baita ferramenta de autoconhecimento, sabe? Pra a gente aprender a lidar com a gente. Para entregar na última aula, tá? São 5 aulas, vai dar 6 meses, né? Porque tem janeiro que não tem aula, volta em fevereiro. Então a gente vai ter aula agora outubro, novembro, dezembro. Janeiro não, fevereiro, lá para março, tá? Tem tempo, faça com calma, leiam com calma. Não é um livro para você sentar aqui, não é, gente. Você senta, você lê aquilo, você fala. Daí você fecha o livro e fala, meu Deus do céu. Aham. Não dá pra ler à noite, eu Não acho. dá para ler à noite. Porque dá gatilho. Dá gatilho. Aí é bem sonso. Dá gatilho. Só ler, só Hã? parar, como é que é? Só tem coisa que não dá pra ler, sim. Cadê o outro microfone? Calma, gente, calma, calma, microfone. Fala de novo, senão o pessoal em casa não vai escutar. Chama. Kelly. É um livro que não dá para ler à noite, porque quem lê à noite vai ter gatilhos e não dorme. Vai ficar pensando nisso a Aham. noite toda. Vai falar, meu Deus, é por isso que eu fazia tal Tem- coisa. Porque eu pensava assim, falei, por isso que eu faço isso. Hum. Mas, gente, é libertador com os nossos pais, sabia? Uma vez inventei fazer uma meditação guiada diferente. Para quê? Não dormia mais. Na meditação tava lá, veio uma frase, eu falei, então é por isso. Não dormi mais. Não dormi mais, É. gente. Para quê? E nem meditou mais também, né? Você ficou naquela frase e a meditação foi embora. Nunca mais, só horário comercial. Essa é ótima, gente. Só horário comercial, tá? Meditação e leitura de livro, só horário comercial. Fala, Isabel. Percepção também que faz sentido, né, o gatilho, mas também é legal porque de noite a gente sonha com aquilo, né? Então o subconsciente também vai trazendo algumas informações que a tua consciência conseguiu tomar conhecimento, né? Vai trabalhar, né? Vai sair o conteúdo lá que dá pra trabalhar, né? Também tem isso. Cada um se conhece, cada um vai ter que saber como que fica melhor. Tá bom, gente? Mas isso aqui vai pra vocês, fiquem tranquilos, tá? Mas é uma ferramenta bem bacana de autoconhecimento. Então vamos lá. Eu gosto sempre de trabalhar com a meditação. Vocês vão ter um módulo só de meditação com a professora Roberta, tá? Mas eu gosto de sempre trazer meditação, por quê? Para que a gente comece a se colocar nos estados alterados de consciência. Essa é uma palavra que vocês vão ouvir 3 anos do curso. Estados alterados de consciência, né? E a meditação nos coloca em estado alterado de consciência. Vocês vão ver que os fenômenos que vocês vão estudar aqui em parapsicologia estão nos estados alterados de consciência. Então, para que a gente vá se conectando com isso, é claro, as meditações que eu trago sempre tem um trabalho de cura, né? Não é só
um trabalho imaginativo. Tem alguns, inclusive, que os alunos relatam aqui já na sala de aula que viram isso, conseguiram isso, ou não conseguiram isso. Ah, não consegui até o meu pai, não consegui isso. Então, vocês já saem daqui com alguma coisa para trabalhar, tá? Já é um trabalho de autoconhecimento. Então, eu vou pedir para que vocês, de uma forma bem tranquila, fechem os olhos, vou conduzir vocês por essa meditação, depois a gente retorna para a gente se conectar um pouquinho e aterrar. O povo que não põe o pé no chão aí, aterra. Então, gente, pessoal de casa também, busquem uma postura confortável. Fechem os olhos de vocês. E venham trazendo agora consciência para a respiração. Para a entrada e para a saída de ar pelas narinas. Então, nesse momento, só a tua respiração importa. Concentre-se na respiração, no movimento do seu abdômen. E vai deixando que as preocupações, os sentimentos se retirem nesse momento. Se algum desconforto se apresentar, não dê atenção nesse momento e volte a sua atenção à sua respiração. Permita que os pensamentos passem sem que você dê atenção a eles. E venha novamente percebendo todo o ciclo da respiração acontecendo. Perceba se a tua respiração está acontecendo mais em cima, no seu peito, mais embaixo. Perceba onde está a sua língua. Relaxe a sua língua dentro da sua boca. Perceba se os seus dentes estão tensionados. Relaxe os seus dentes, a sua mandíbula. E vá mergulhando na sua respiração, se entregando a ela. Quanto mais relaxado, relaxada e entregue, mais fácil para a sua mente sábia organizar as coisas aí dentro de você. Fica mais fácil você se aproximar e ter acesso dos seres de luz. A sua inteligência natural vai organizando agora toda a química do teu corpo. Vai então visualizando dentro da tua cabeça uma vela com a chama acesa. Visualize essa vela, sinta, perceba essa vela no centro da tua cabeça. Olhe para essa chama brilhando. Se concentre nessa chama. Perceba que às vezes ela até balança devagar dentro da tua cabeça. Ela não queima. Ela só dissolve todos os pensamentos cristalizados antigos e vai iluminando os seus pensamentos, trazendo clareza mental, iluminando todos os cantos da sua cabeça. Essa luz ilumina os seus olhos de dentro para fora. Olhe novamente para a chama que vai derretendo e dissolvendo todos os pensamentos que tiram a sua força. Vai dissolvendo os pensamentos negativos, repetitivos, aqueles que drenam a tua energia, que tiram a tua força. Permanecem, então, apenas os pensamentos que te fortalecem. Então, agora, mentalmente, você repete depois de mim. Eu reconheço todos os meus pensamentos e escolho apenas aqueles que me fortalecem. Eu reconheço todos os meus pensamentos e escolho
apenas aqueles que me fortalecem. Eu reconheço todos os meus pensamentos e escolho apenas aqueles que me fortalecem. Eu reconheço todos os meus sentimentos e escolho apenas aqueles que me fortalecem. Eu reconheço todos os meus sentimentos e escolho apenas aqueles que me fortalecem. Eu reconheço todos os meus sentimentos e escolho apenas aqueles que me fortalecem. Assim é, está feito. Essa chama permanece acesa, atuando na limpeza daquilo que não te fortalece e clareando a tua mente para o teu caminho, para o teu propósito, de forma segura, te ajudar a seguir em sua vida. Pega novamente algumas respirações conscientes e vem voltando para cá, para o aqui, para o agora, para essa sala que te acolhe. E no seu tempo, sem pressa, você abre novamente os seus olhos. Tudo bem aí, gente? Muito difícil para vocês? Não? Não? Em casa, pessoal, tudo bem? Muito difícil? Me deu sono. Deu sono? Relaxou? Muito bom. Não fiquem com essa sensação, com essas palavras, né? Com essa reprogramação mental, né? Esses chaveamentos, essas frases também reprogramam algumas coisas dentro da gente. Vocês vão trabalhar bastante com isso, com essas frases que reprogramam, tá bom? Qualquer coisa, vocês me falem depois sobre percepções. Então, vamos começar a aula. Não que a gente já não tenha começado. Né? Já mexeu lá atrás com o povo lá, então, porque já começou, né? Então, autoconhecimento. O que que é o autoconhecimento e em que ele se baseia? Queria ouvir de vocês. O que que vocês acham que é autoconhecimento? Por favor, peguem o microfone e digam aí. O que que vocês acham que é o autoconhecimento? Quem vai? É um estudo do nosso comportamento, das nossas, principalmente, reações, né? Ações, reações, sentimentos, porque a gente vive situações e a gente automaticamente reage, pensa, sente e às vezes não entende por que uma reação, né, que de uma coisa tão pequena causa um estrago tão grande, uma revolta tão grande e falta a gente se conhecer, se avaliar e entender por que que dentro da gente aquela pequena coisa incomoda tanto, né? E são pequenas coisas que incomodam, incomodam e a gente vive, né? Nervoso, vive contrariado, sempre buscando alguma coisa e não sabe às vezes nem o que que é que está Correndo atrás do buscando. quê, né? É, exatamente. Então, eu acho que o autoconhecimento é a gente fazer essa busca para ver o que está errado, o que está dando errado, o que está causando esses estragos que a gente tem de comportamento, de sentimento, né? E até de pensamento, Deixa eu te de perguntar uma coisa. estilo de vida. O que que para você é errado? Ou Errado o que que é o certo? para mim errado é tudo que me causa nervosismo, que me causa incômodo, que me tira o conforto, a tranquilidade. E se isso for um sinalizador de algo? Ele continua sendo errado? Ele pode ser um sinalizador, mas enquanto eu não descobrir o que ele está sinalizando, ele está errado, porque tá me causando alguma coisa que eu não quero sentir. Ele pode até ser uma coisa que vai me levar para um caminho bom, mas ele está sendo ruim. Então, veja. Ruim, não errado. É, Né? sim. Muito bom. Alguém mais quer contribuir? Alguém em casa quer falar alguma coisa?
Olá, Sim, para mim, eu acho que autoconhecimento, acho não, acho. Para mim, autoconhecimento é a busca de nós conhecermos, é a busca de nós sabermos quem somos e aceitarmos tanto a nossa parte luz como a nossa parte sombra. E tentarmos muito. perceber efetivamente quem somos e o que queremos. E às vezes pode até ser gerar mudanças. Exatamente isso. Muito bom. Eu li uma frase essa semana ainda, falando sobre. Ela falava: se leia o suficiente para que não deixe que ninguém diga quem é você. Perfeito. Eu fiquei bem impactada. Porque é isso que acontece, a gente se perde da gente. Né? Porque até um momento da vida é natural, os pais vão dizendo mais ou menos como é que tem que ser. E os pais dizem isso a partir da leitura deles de vida, certo? Chega a tal da fase da adolescência, que é terrível. Os adolescentes não são terríveis, né? É difícil pra gente passar pela adolescência. Porque a gente começa a perceber que os pais não sabem tudo. Rompe, né, essa ideia que a gente acha. Porque quando a gente é criança, a gente até fica meio chateado com as coisas que os pais fazem com a gente, né? Os impedimentos. Mas a gente acredita que os pais sabem o que estão fazendo. E no fundo, aqui, não sei se todo mundo aqui tem filhos, mas a gente não sabe. Nós somos pais e mães, a gente não sabe o que a gente tá fazendo. A gente não sabe, né? Então a gente rompe com isso na adolescência. E ali a gente começa a entender, tá, mas quem que eu sou, o que que eu quero, e aquela rebeldia. Ai, mas meu pai falou que eu tenho que fazer direito, mas eu não quero fazer direito. Mas tudo isso acontece ali. Mas e aí, quem que é a gente? A gente vai falar hoje, né? Quem que nós somos livre dos papéis que nós representamos. Certo? Quem que sou eu sem ser a filha dos meus pais, a irmã dos meus irmãos, a mãe do meu filho, a professora? Quem que sou eu? Acontece muito, para quem atende aqui talvez já tenha pegado isso. Pessoa que, sei lá, o marido faleceu, ficou viúva. E ela chega desesperada no consultório, que assim, tudo que eu fazia dizia respeito a ele, e eu não sei mais o que que eu quero, o que que eu gosto, a comida que eu fazia porque ele gostava, sabe? Então, que ponto da vida que a gente começa a se perder da gente? Porque o autoconhecimento é isso tudo que elas estão falando, e já vou passar a palavra para você. O autoconhecimento, ele se baseia na autoobservação. Eu acho que é junto, né, gente? Vocês me corrijam se estiver errado aqui. Autoobservação, na autorresponsabilidade. Nunca é o outro, né, gente? Sempre é a gente, nunca é o outro. E no autoestudo. Sem isso aqui, não tem autoconhecimento. Vocês corrigiram, gente? Tá certo? Autoobservação? Eu acho que vai. Estão dizendo que é separado aqui, gente. Não tem como. Que a gente precisa se observar, a gente precisa se responsabilizar pelas coisas e se estudar. Como a ele falou. Por que que isso aqui tá me incomodando? Por que que eu fico tão raivosa com tal situação? E às vezes a pessoa tá. Às vezes a pessoa que está próxima de nós nem entende por que que ela está tão revoltada com uma coisa tão insignificante. Porque é aquilo, né? Aquilo que o outro nos faz, ele tem uma intenção. Como a gente recebe aquilo, é totalmente diferente às vezes, né? A gente se magoa porque a gente está magoável. Quem disse que o outro queria magoar a gente? A gente permite. Quando eu era criança, eles me chamavam de saracura, obviamente, né? Eu sempre fui seca. Hoje, na época eu não entendia, porque eu não sabia nem o que que era saracura, né? Hoje eu sei que é uma ave que tem as perninhas bem fininhas. Então por que que aquilo não me irritava? Eu nem sabia o que que era. Mas e se eu soubesse que saracura é um bicho que tem as perninhas desse jeito aqui? Será que aquilo ia me magoar? Só ia me magoar se eu concordasse com aquilo. Se eu de fato me olhasse no espelho e falasse, nossa, as minhas pernas são muito finas mesmo, eu não gosto. Aí eu ia me sentir magoada. Só magoa porque bate com algo que a gente acredita. Ah, você é feia. Tá, mas eu me acho feia? Não, então aquilo não vai me incomodar. Agora, se eu estiver me achando feia naquele dia, eu me olhando no espelho e falo, meu Deus, hoje eu tô péssima, horrorosa. Pronto. A outra pessoa falou aquilo pega, vai me magoar. Eu vou ficar chateada. Então me magoa porque eu não tô magoável. Se eu tô empoderada, eu sempre falo isso, gente. A gente pode acabar com o bullying facinho, é só empoderar as pessoas. Simples assim. Por que que o que o outro tá te falando tá te incomodando?
né? Como que é teu nome? Micheline. Michele. Na verdade, eu falo bastante coisa, mas assim, o autoconhecer, o me autoconhecer, né? É, assim, pegando o gancho assim, de tudo que você falou, né, também, até com relação aos filhos, é, quando meu filho mais novo, ele acabou indo fazer um intercâmbio e tudo, tipo, cheguei a chegar no supermercado e falar, meu Deus, do que eu gosto? E não faz muito tempo, né? Porque a gente não sei o que eu gosto. Porque assim, eu comprava pro mais velho que ele gostava, pro mais novo que ele gostava, E você? e eu não sabia o que eu gostava. Estou aprendendo, né, cara? Mas acho que sim, principalmente, eu sempre falo assim que eu quero evoluir, né? Uhum. Então eu quero me conhecer para entender muitas coisas que aconteceram na minha vida, desde de todo o tempo que me conheço, né? Nessa vida, quero entender para tentar compreender assim, tudo que por que que eu passei pelas coisas que eu passei, sabe? Sim. Então, assim, eu quero ter esse autoconhecimento. Eu acho que eu já evolui muito, sabe? Assim, sozinha, assim, sabe? Eu vou atrás de muita coisa, para tentar compreender e perdoar muitas coisas, sabe? Porque eu quero ser, eu falo assim, eu falo para meus filhos, eu sou ser de luz, que eu quero evoluir, quero ir para Somos frente, todos. não para trás. Vou te Então, perguntar uma coisa. O que que é perdão pra você? perdão, na Olha o seu verdade. nome Psi, galera. Vocês vão se acostumando, que é sempre assim, tá? Alguém tá querendo perdão, ó. Olha, na verdade, o perdão, assim, tipo uma situação com meu pai até uns anos atrás, e assim, eu acho que a palavra perdoar é muito forte. Na verdade, assim, tanto que, né, na hora eu já estava em família, e dele, então tá, me perdoa. Eu falei, não, não te perdoo. Na verdade, se você falar para mim que você sente muito, tá? Daí vai ser mais fácil de eu dizer que eu acredito. Porque o perdão para mim, até onde eu sei, o que eu sinto assim, se a pessoa me pede perdão, é que assim, ela tá tirando a carga dela e jogando para mim. E eu não vou continuar carregando uma mochila que não é minha, sabe? Então, assim, o perdão, acho que quem perdoa é Deus, tá? A gente fala, tipo, me perdoa e tal, esbarrei em você. É uma coisa que, assim, o perdão, é, né, de uma coisa que magoou muito, eu acho que é a pessoa querer jogar o fardo dela para mim. Então, para mim, se a pessoa fala que sente muito pelo aquilo que aconteceu, isso para mim é verdadeiramente um pedido né, de perdão, né? Vamos dizer assim. Quando eu espero perdão de alguém, eu me coloco como a vítima e a outra pessoa como a agressora, tá? Se eu faço isso, eu tô entendendo que a vida não é um aprendizado, que aquilo que me aconteceu foi aleatório. Sem entender que aquilo que me acontece é para o meu aprendizado, pela dor, né? Porque eu acredito piamente que a gente tem muitas possibilidades antes de chegar à dor de a gente aprender pelo amor. Mas a gente finge. Passa ali, claro. Eu sei que eu tenho que tirar esse negócio daqui, mas acho que eu não vou tirar. Não é assim que a gente faz? Até a hora que, pronto, isso aqui eu caí, tropiquei, quebrei o dente. Mas não é assim? Voltem na vida de vocês e percebam. A gente sempre sabe, tem que tirar isso aqui daqui, eu não tiro. Tem que tirar isso aqui daqui, eu não tiro. Então, são possibilidades de fazer isso através do amor, tá? Mas a gente espera o quê? Trupicar no negócio, cair, bater o dente pra falar, tá, acho que era pra ter tirado. Ok. Então, tudo que nos acontece é para a nossa evolução, certo? Tem uma frase que diz: Deus não joga dados, né? Então, ele não jogou um dado aquele dia e falou: vamos ver como é que vai ser o dia da Mi. Ei, hoje ela vai se lascar com o pai dela. Ei. Não, né? Então, quando a gente espera que o outro peça perdão, a gente não tá tomando pra gente o aprendizado daquela situação. Não é sobre desresponsabilizar o outro, tá? Em qualquer caso, tô falando qualquer caso. Tá, é um abuso. Meu pai abusou de mim. Tá bom. Porque é que eu me coloquei numa situação de vulnerabilidade de um abuso, minha parte. Não tô isentando o abusador, tá? Tô entendendo. Por que é que eu estou passando por essa situação? Ainda mais se nós estamos numa formação de parapsicologia, onde a gente vai trabalhar com vidas passadas, paralelas, seja como é que vocês entendem tudo isso.
A gente precisa entender que também existe uma lei que é causa e efeito, uma lei hermética. Então, nada me acontece só porque sim, porque Deus jogou lá o dado hoje e falou, entende? Nós, como pais, seus filhos já estão grandes, né? Tá, meu filho tem só 13. E eu já olho para 50 mil coisas que eu penso, desculpa o termo, fiz merda. Puta, fiz merda aqui. Puta, fiz. E tô fazendo ainda, porque não tem manual, né, gente? Se você dá, você pensa, meu Deus, eu tô dando, 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 o que que vai ser? Se eu não dou, eu penso, não tô dando. Aí pensa, vai pra terapia depois e vai reclamar igual. Vai reclamar se tem, vai reclamar se não tem. Porque eu já peguei paciente que disse pra mim, minha mãe me deu demais. Sim, você vai fazer o que com isso? E o outro chega lá dizendo, minha mãe não me deu, não me deu, não me deu, não me deu. É um coitado do pai e da mãe o tempo inteiro. A gente faz isso com eles. Quantas vezes você acha que você magoou seus filhos, feriu seus filhos, fez errado com seus filhos? Claro que algumas vezes eu fiz errado, sim. Mas assim, eu sempre falo para eles também, eu falo, eu também tô aprendendo a ser mãe. Ou, E até hoje, será que a gente aprende eu tenho alguma? 2 filhos adultos, eu já tenho um neto, e eu falo, eu não sabia, porque eles, eu não sei fazer, eu falo, eu também não sei. Eu falei assim, como eu também não. E assim, falei, a gente falha o tempo todo. E eu falo Isso, assim, eu sou uma pessoa imperfeita, nós somos imperfeitos, procurando melhorar, isso. tá? E certamente já falei com ele, sim, né? Mas eu entendo também que a professora falou. Eu também sempre falei para eles. Eu errei muito, mas naquele momento era o melhor que eu podia dar, Perfeito. né? E Assim, era o que o melhor que seu pai tinha para te dar naquele momento, você entende? Eu não sei mas nem eu qual é a Mas eu situação. penso também, assim, eu acho que, e assim, né, eu dando esse exemplo, assim, que eu tinha muito problema com meu pai. Uhum. E assim, de anos pra cá, eu tinha raiva, eu Aham, tinha raiva. Mas sim. isso há uns 20 anos atrás, eu tive que trabalhar isso em mim, porque eu estava percebendo assim, na verdade, quem está sofrendo sou eu, não é ele. Quando a raiva dói, é um livro que eu li. Porque Perfeito. assim, eu falo, para ele, e para ele, ele não percebia isso, sabe? Uhum. Então, nossa, de lá pra cá, nosso relacionamento, desculpa, melhorou Que muito, bom. sabe? E assim, quando eu falo, eu tenho traumas, tudo, sabe? Mas eu quero me conhecer, porque assim, hoje em dia, né, perdoei, né, ou acolhi esse sentimento dele, porque isso tem transformado a minha vida, sabe? Porque assim, eu quero entender um pouco melhor também sobre isso. Eu quero, quando eu falo em autoconhecimento, é isso, sabe? Então, eu já tive respostas e eu quero, não só com ele, com várias situações, até com os meus filhos também, né? Sim. E para mim, né? E para o mundo, né? Eu Isso. quero evoluir, quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Perfeito. Acho que esse é o objetivo de todo mundo, né? E o autoconhecimento entra nesse lugar. Mas o autoconhecimento não está separado da autorresponsabilidade. Nada me acontece só porque sim, não é aleatório, né? Seja porque lei da atração eu atraio, seja porque são as minhas crenças, seja porque tá num resgate de vidas passadas, não sei, tá? Não tenho essa resposta para vocês. Mas é autorresponsabilidade. O que acontece comigo diz respeito a mim. De novo, sem isentar o outro, né? O outro também tem a parcela dele, mas diz respeito a mim, tá? E o autoestudo que é diário, então a gente tem que se estudar para se entender, para trabalhar nesse autoconhecimento. Só consigo me conhecer se eu me estudar, né? Então, autoconhecimento é a busca do conhecimento de si, onde o indivíduo se observa, se estuda e analisa em si diversas manifestações das emoções, sentimentos, posturas, crenças que carrega, etc. E como isso reverbera na sua vida, tá? Aquilo que a gente acredita é que molda a nossa vida, né? Se eu acredito que o mundo é injusto, o que que eu vou atrair para mim? Simples assim. Esses dias eu falei para eu sou mãe de santo também, não falei isso para vocês, né? Eu falei para uma filha de santo minha que ela tá o tempo inteiro reclamando, reclamando, reclamando que ela é perseguida espiritualmente, que ela não consegue dormir, que não sei o quê, que não sei o quê, que ela tem que fazer as firmezas e reforçar as firmezas, não sei de onde. Só dela falar me dá até falta de ar. Aí eu falei para ela, pois é, mas se você acredita em ataque, você vai ter que se defender o tempo inteiro, né? Então aquilo vai se tornar real e não vai ter fim. Não vai ter fim. E aí ela refletiu sobre isso e parou. Porque daí a vida dela era isso. Ou era ataque espiritual, ou era o vizinho que estava
atacando a amiga que tava jogando não sei o quê, o bebê que ela perdeu é porque não sei o quê, sabe assim? Sempre o externo. E aí ela me procurou e veio falar comigo sobre como as coisas mudaram quando ela mudou essa percepção da vida dela. E aí ela parou de ter ataques noturnos, entende? Então a gente cria a nossa realidade, sim, naquilo que eu acredito. É tipo crise, pandemia, tá? Crise. Crise para quem foi a pandemia? Conheço gente que se reinventou na pandemia e tá até hoje só. O que que eu acredito? Ah, mudou o governo, crise. Eu não sei dizer porque eu nem acompanho a política, não sei nem. Acho que é o Lula, né? Que é o presidente. É, não sei. Não sei o que está acontecendo lá. Tá? E não é que a gente tem que se alienar das coisas. Não, é sobre. Cada um tem que construir. Tem gente que está na crescente, fazendo dinheiro a rodo, e tem gente que está falindo. Dependendo do governo. Sabe? Então, sobre isso, gente. A realidade que a gente cria, tá? Vocês vão ter aula de física quântica também, vocês vão ter aula de. Tudo isso aí. É incrível. Então, o que nos move são as perguntas, tá? Dentro do autoconhecimento, a gente vai se fazendo perguntas. Como a ele falou, mas por que isso aqui me incomoda? Por que eu tô irritado com isso? Né? Então, de onde viemos e para onde vamos, são grandes perguntas que nos fazem caminhar. As perguntas menores, como por que eu ajo de determinada maneira frente a uma situação, por que me sinto assim, ou por que quero isso e não quero aquilo, são questionamentos diários para que possamos nos compreender melhor e saibamos lidar melhor com nós mesmos e possamos juntar informações para respondermos as grandes perguntas, tá? Eu vou dizer para vocês que eu nem sei se a gente vai chegar em algum momento em que a gente vai ter resposta para essas grandes perguntas. Para onde que a gente veio, para onde que a gente vai? Não sei. Não sei também se vamos todos para os mesmos lugares, se viemos dos mesmos lugares, né? Acho que é muito amplo. A palavra importante aqui é o para quê. Quando eu pergunto por quê, eu trago justificativas. O para quê traz movimento, direciona, nos leva a agir ao invés de reagir, que é o que ele falou sobre a reação. Quando a gente está consciente, a gente age. Quando que a gente reage? No impulso, da emoção, da raiva, ou da defesa, do modo de sobrevivência, né? Tem gente que tá o tempo todo em modo de sobrevivência. Tá com o cortisol lá em cima, luta ou fuga, não dorme. A pessoa falou um bom dia, a pessoa tá explodindo, né? Quando conseguimos reconhecer o cenário dos nossos conflitos, passamos a ter muito mais condições de avançar em direção à cura. Então fica uma reflexão para vocês aí. Para que você quer ou precisa se conhecer? Lembra? Para que move. O porquê justifica. Tá? Então, para que é sempre uma pergunta bem interessante quando a gente está com algumas dúvidas na nossa vida. Tá, para que eu quero isso aqui? Não é o porquê. É o para quê? O que eu vou fazer com isso? Ah, eu quero cursar para psicologia. Para quê? Para que vai me mover para algum lugar, né? Porque paralisa, justifica. Então, uma das perguntas que a gente se faz aí nessa nossa vida, né, nossa experiência terrena é: quem somos nós? Então, quem é você livre desses papéis que você representa? Cada um de vocês, né? Nosso primeiro papel, quando a gente chega nesse mundo, é o de filhos, né? Filhos, irmãos, netos, enfim. E depois a gente vai adquirindo outros papéis: alunos, amigos, namorados, namoradas, né? A gente vai adquirindo papéis. Mas fora tudo isso, quem é a gente na essência? O que eu gosto? O que eu quero? Né? Como a Mi falou, o que eu gosto de comer, gente? Eu comprava isso porque um comia, o outro comia, tá, e agora? O que eu quero comer? Percebi que eu tava comendo tal coisa e nem gosto daquilo ali, né? Você é o que quer ser ou está limitado pelo que os outros querem que você seja?
Isso fala até sobre o olhar dos nossos pais, né? Minha mãe quer que eu seja sempre a boazinha, que eu vá na casa lá das visitas, que eu não apronte, que eu não faça, que eu não sei o quê, que eu não grite, que eu não fale alto, ou que eu me comporte de X maneira. Claro, os pais estão fazendo o melhor que eles podem, tentando direcionar a gente, né? Mas tá, e o que que eu quero fazer? A filha da sua mãe é a mesma pessoa que a filha do seu pai? Vocês já pensaram sobre isso? Não, né? Uhum. Uma filha comigo. Cadê o micro-ondas, gente? Não deixa o micro-ondas aqui. Microfone. Não, eu vejo isso com a minha filha. A mais velha tem 5 aninhos, né? E comigo é uma filha, né? Assim, é tudo responde 5 anos na pré-adolescência. Na pré-adolescência da infância. Me responde e ela argumenta tudo ela Mas que argumenta. bom. É comigo desse jeito. Agora o pai dela E quer aí? fazer festa, quer dar presente, Olha e aí, o ó. pai é bonzinho. É outra filha com o É outra pai. filha. Isso aí. E nem os nossos pais não são os mesmos pais dos nossos irmãos, né? Quando os genitores são os mesmos, né? Quero dizer assim. Porque o pai e a mãe vai dar para cada um aquilo que eles entendem que cada um precisa. Não é assim? E aí isso é queixa dentro do consultório, gente. Que meu pai dá tudo pro meu irmão e eu blá 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 blá. Tem mesmo, atendi um rapaz que já é segunda sessão que ele fala a mesma coisa. Claro que ele se colocou em papel diferente, vocês vão ter aula de constelação também, gente. Claro que ele se colocou em papel diferente. Então ele quer que os pais olhem ele de uma forma, mas ele se coloca de outra, né? Ele se coloca maior do que os pais, resolutor de tudo. Ah, mas minha mãe não se preocupa comigo. É a, é a síndrome da fralda suja, né? Tem dois nenê lá, um tá chorando que a fralda tá suja, o outro tá com a fralda limpa. Quem que a mãe vai trocar a fralda? Quem que a mãe vai dar atenção? Quem tá com a fralda suja, gente? Se um foi, o outro não foi, quem que a mãe vai olhar? O pai vai olhar? Aquele que tá precisando de atenção. E o outro se sente o quê? Rejeitado, abandonado, enfim, né? Então a gente precisa voltar lá e ressignificar o nosso olhar para as situações que a gente passou. Será que minha mãe não gostava de mim mesmo? Ou será que minha mãe estava lá tendo que dar conta do meu irmão, da minha irmã, né? E nós, como pais, a gente não é os mesmos para os nossos filhos, né? Cada um demanda uma coisa diferente. Olha o sol, graças a Deus. A mãe do seu primeiro filho é a mesma mãe do segundo filho? Não, né? O último se cria sozinho, né? O primeiro, coitado, eu sou a mais velha, gente. Meu irmão mais novo, 6 anos, tava na rua com o tico-tico, minha mãe não sabia nem onde é que tava. Os vizinhos iam levar pra ele pra casa. Do jeito que ele era. Então é isso. Seu pai é o mesmo dos seus irmãos? Não é. E a gente precisa lidar com isso, porque o nosso paciente também vai chegar com essa queixa. Fora uma coisa que nós vamos ver aí numa outra aula, que é a linguagem do amor. Que chega o povo lá dizendo: minha mãe não me ama, minha mãe nunca disse que me ama, e se joga no chão e esperneia, porque a mãe nunca disse que ama. Ah, mas a mãe fazia comida pra você. Nossa, eu chego na minha mãe, tem um banquete na casa dela. Ah, tá, isso aí não é amor, então. Isso aí é, sei lá, o que que é isso aí, né? Esse mesmo rapaz ontem falou: ah, mas a minha mãe nunca me deu um presente. Que a linguagem de amor dela não é presente. Ah, mas a minha mãe quer que eu avise quando eu vou na casa dela porque ela quer fazer a comida pra mim. Qual a linguagem de amor da mãe? Atos de serviço. Mas daí ele tá lá sacudindo, batendo a perninha, que ele quer que a mãe diga que ama com todas as letras, escreva aqui em balãozinho desses aqui, assim, eu amo você. Não é a linguagem dela, mãe, gente, mas ela nem recebeu isso também, não sabe nem falar, né? A gente hoje que tá falando pros nossos filhos que a gente ama, enfim, né? Hoje tá mais fácil, mas não sei os pais de vocês aqui, mas a minha mãe, por exemplo, você vai abraçar ela, ela fica assim, ó, dura. Não chama a gente de filho, filha.
não diz que ama. Agora chega lá a Priscila com o jalequinho dela lá, com uma manchinha aqui de café, que vocês vão ver isso aí, vocês se acostumem, que eu tô sempre derramando as coisas. Chega a Priscila lá com o jaleco, com uma manchinha aqui, o que que ela vai fazer? Deixa aqui que eu vou passar um cif, vou deixar no sol e vou não sei o quê, porque eu acho que a tua máquina não tá boa, você precisa fazer uma revisão da tua máquina, que tuas roupas brancas estão ficando... blá, blá, blá. Você chega lá, tá no varal, você tem que botar óculos de sol, assim, ó, pra você olhar, pô, de tão branco que tá. Os meus irmãos levam a roupa pra ela lavar, né? Os dois não têm máquina de lavar em casa, mas eles trabalham, enfim, trabalham o dia inteiro, também levam lá pra ela se ocupar. Aí o meu irmão do mais novo vai casar. Aí essa semana passada chegou uma máquina de lavar lá na casa da minha mãe, do meu irmão. Eu só esperando, né? Eu no sofá. Daí meu irmão chegou, daí minha mãe falou: Tá, eu não vou mais lavar a tua roupa? Gente, desfalecida assim, ó. Faltava estar branca, pálida. Qual é a linguagem de amor da minha mãe, gente? Se isso aí não é amor, é o quê? Eu vou ficar jogando no Isso, chão com minha mãe. isso que você está falando é muito interessante, porque meus pais têm mais de 80 anos e esse aniversário de casamento deles, eu falei, eu vou dar uma cafeteira, né? E as minhas irmãs Aham. falaram para não dar. Por quê? Porque Ah, até hoje um dos prazeres do meu pai é fazer o café à tarde para todo mundo. Eu pronto. achei isso muito interessante, porque eu não me toquei na hora, né? Mas era uma linguagem de amor. É uma Uhum. linguagem de amor, né? É uma linguagem de amor. Só que a gente tem que aprender a ler, né? E a gente vai ver isso depois, mas a forma como a gente entende amor não é a mesma forma que a gente dá amor, tá? Eu gosto de expressar amor, eu, Priscila, dando presentes. Depois de muito tempo eu percebi isso. Mas se vocês chegarem com presente pra mim, eu vou falar, ah, tá, obrigada. Mas não é aquele negócio que tipo, pá, agora me chama pra tomar um café. Tempo de qualidade. Ontem uma moça falou, Pri, vem pro... Ela mora no Rio. Pri, vem pro Rio, fica aqui em casa. Blá, blá, blá. Gente, aquilo ali eu falo, meu Deus, essa pessoa me ama. Ela gosta muito de mim. Tem... Assim, eu entendo amor, sabe? O pessoal das outras mensal aí fica me chamando pra ir no samba, pra ir não sei aonde. Nossa, eu falo, gente, eles lembraram de mim, eles me amam. Entende? Mas já ganhei presente deles também. Fala, ah, tá, obrigada, que lindo. Não é que eu não sou grata, mas é que eu entendo aquilo como amor, mas o que me preenche é tempo de qualidade. E é qualquer coisa, gente. Sabe quando a gente era pequeno, que a vizinha passava, vai, vou ali na mercearia comprar pão, vamos comigo? Isso aí é tempo de você, mas batia na casa, que ainda era. Não tinha celular, né, gente? Nossa, que eu achava o máximo. Daí ia fofocandinho, né? Até a padaria, daí voltava fofocandinho. É assim, gente. Nós vamos ver isso aí de forma aprofundada, mas essa é uma das tarefas, tá? A gente vai ter que ver, entender qual é a linguagem de amor do meu pai. Como é que meu pai fala de amor? Que a nossa queixa maior, ai, meu pai não era presente, ele só trabalhava, só trabalhava. Tá. Por que que ele trabalhava? Porque ele achava que tinha que prover. E o que que é isso? Atos de serviço. Mas a gente sempre fica no que falta, né? A gente é assim, somos péssimos nisso. A gente tá sempre reclamando. Nada tá bom. A razão pela qual a maioria das pessoas não consegue entender os outros está ligada à falta de compreensão de si mesmas. Então, quanto mais a gente se entende, mais a gente entende o outro. E não é o entender no profundo, é entender que o outro está manifestando coisas dentro do processo dele, tá? Falta de empatia, consciência leve ou pesada, julgamentos, críticas, mágoas e queixas, porque o outro nos incomoda. É aquilo que ele estava falando, né? Por que que tá me incomodando isso que o outro tá fazendo? Por que que isso despertou raiva em mim? Eu consigo ser empata com o outro? Eu consigo. Eu não gosto de dizer que sobre julgamento, porque julgar a gente julga as situações, a gente julga as coisas, tá? Isso é um julgamento, né? Eu gosto de dizer que o problema é quando a gente condena. Quando eu bato o martelo lá do juiz e sentencio alguém. Ah, isso que a Naise fez tá errado. Culpada. Não é assim que o juiz faz. Só nos Estados Unidos, acho, né? Não, absolvida, tá certa. Baseado em quê?
Para as consteladoras aqui, agressor e vítima. A pessoa foi lá e matou a outra. Tá certa ou tá errada? Baseado em quê? E a consciência de clã? E as compensações? Né? E o papai e a mamãe? De novo, não tô isentando de ninguém de nada, tá? Matou o outro, vai ter que cumprir as leis lá, vai preso, enfim. Mas numa esfera maior, o que está acontecendo? Quais são as compensações? Sei que é pesado, gente, mas isso vai chegar na nossa cadeira. Chega lá a pessoa e diz assim: pois é, eu sou abusador. Quero ajuda. E aí, o que você faz? Geralmente, todo abusador foi abusado, né? Então, é sobre isso aqui, ó. Você consegue olhar para o outro sem o julgamento? Teve uma vez que eu atendi uma menina e para ela, o namorado ter relação sexual com outra pessoa não era traição. Daí eu guardo meu julgamento no bolso, porque para mim é, tá? Eu, Priscila, CPF 042, né? É. E eu preciso trabalhar no contexto de quem? Do ajudado. Então, para ela não é. Para ela só é traição se envolve sentimento, se caminha para um outro lugar. Só a coisa carnal não é. Então tá bom. Então vamos trabalhar em cima daquilo que ela tem como percepção. Posso colocar o que eu acho em cima da pessoa? Não é o que eu acho. Trabalhoso, né? A gente tem que manter aquela cara assim que a gente não sabe que cara que a gente faz, né? Mas é a partir do momento. Pega o microfone. A partir do momento que a gente trabalha o autoconhecimento, a gente realmente acaba tendo mais empatia Exatamente. com a pessoa. A gente consegue reservar a nossa opinião Uhum. e se compadecer pela aquela situação do outro. Mas isso daí é a partir do momento que a gente se conhece. Exatamente. Que antes disso realmente é muito difícil. Exato. Fora que tudo que acontece é baseado também culturalmente, né? O que é certo aqui no Brasil, lá na Índia não é, né? A gente come carne aqui, lá se você comer carne de vaca, não é legal. Tem homens lá que têm várias mulheres, para aquela cultura tá ok, para nossa não. Sabe? Por isso que eu perguntei para ela, o que que é errado para você? O que que é certo e errado? Até nisso. Matei uma pessoa. Tá certo ou tá errado? Entende? Para a lei aqui, para o material, tá errado. Você não pode, não tem direito de tirar a vida do outro. Mas quando a gente põe, às vezes, numa constelação, o que que aparece ali? Compensação de clãs, por exemplo, tá? Pode ser várias coisas. Então a gente tem que sempre tem que dar um passinho para trás, guardar o nosso julgamento no bolso, Fazer uma pergunta. por favor. Que a gente sempre fala assim, né? Que todo ser humano é capaz de matar. Sim, Então, assim, se eu chegar na minha casa e tiver alguém e estiver maltratando minha cachorrinha e eu matar essa pessoa, exatamente. eu sou uma psicopata ou não? Oi, no. A minha professora de constelação, ela sempre diz que dentro de nós mora tudo. Dentro de mim também tem um assassino. Um assassino. Ah, então é isso que eu queria saber, sua opinião. Também tem. Você chega lá, a pessoa tá lá, o teu filho tá em casa e você tem a opção de matar a pessoa lá ou não matar. Você vai fazer o quê? E aí? Não deixa de ser assassino. Ah, legítima defesa lá, 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 vai ser absolvido. Tudo bem. Mas matou? E o que ela diz muito na aula, essa minha professora, ela fala assim que tem muitas coisas que a gente repete que a gente não precisa estar repetindo. Porque talvez alguém lá no meu clã, no meu sistema, já matou alguém. Vocês vão ter isso em constelação, tá, gente? Pegou o papelzinho lá de assassino. Aquela pessoa pegou o papelzinho de assassino. Falou, tá bom. Vou ter que tirar daqui de dentro de mim o assassino. Só que tem alguém lá na frente que fica querendo é, reviver isso.
Pra quê? Mas que tem dentro da gente tem. Não precisa acordar, teoricamente, né? Tem uma professora, tem um assassino, tem várias coisas aqui dentro. A gente vai escolher o que vai despertar ou não. Ou dentro da necessidade, né? Como a gente falou aqui, tá? Tem alguém lá, você tem chance de matar, tá pegando teu filho, sei lá o quê. Enfim, né? Joga o carro em cima, atropela, sei lá, faz alguma coisa. Você vai fazer. Por mais que Priscila, você tenha um instinto. Oi. uma dúvida aí. Tomando como base o seu exemplo mesmo aí de legítima defesa, defendendo um filho, e de leis universais. Por exemplo, independente de você chegou em casa, tem alguém lá agredindo seu filho, você, sei lá, tomado de uma raiva, uma ira, vai lá e mata aquela pessoa. Aí você é absolvida, como você falou, ok, mas vai ficar esse débito em algum momento, você ou alguém do seu sistema vai ter que pagar, ou não. Ou você já tá compensando. Mas isso não pode virar um círculo vicioso de compensação? Em algum Por isso momento que eu essa falei. dívida não. Por exemplo, aí a dívida está paga. Essa pessoa que compensou, vamos supor que não seja a pessoa que sofreu o dano. Foi alguém lá na frente lá e tal, da família dela na futura. Mas, enfim, é outra pessoa. Assim, eu fico pensando se isso não pode virar um ciclo. Pode, se a pessoa olhar para aquela dor do passado, de alguém lá atrás, por exemplo, que fez isso, e quiser compensar, continuar compensando, é pegar o papelzinho do assassino que a minha professora falou que eu não preciso mais pegar, porque alguém já pegou. Só que às vezes a gente fica insistindo em pegar de novo, porque a gente quer compensar coisas do passado, você entende? Isso entra dentro da constelação familiar, tá? Não, beleza. Entre nas questões espirituais, reencarnatórias, aí é outra esfera que a gente pode entrar. Aí às vezes a gente vê mesmo o obsessor lá que fica atormentando porque você me matou na vida passada, daí volta, fica um bolo. Às vezes fica uma perseguição mesmo. São coisas diferentes, tá? Uma coisa é o que eu tô falando da constelação, que fala de compensações. Então, alguém do meu clã matou alguém do clã do Júlio, em algum momento. Vem lá na frente descendentes que compensam isso. Então, alguém do clã do Júlio mata alguém do meu clã, por exemplo. Se as Entendi. pessoas entendem aquilo como um equilíbrio e ninguém fica olhando lá para trás para meter o bedelho, a coisa segue. O problema é que às vezes vem alguém e fica metendo o bedelho lá atrás. Entende? Isso na Entendi. constelação. Agora, em questões espirituais, de evolução, de espírito e essas coisas, tem um bololô aí que pode acontecer mesmo, que é isso que você está falando, né? Entendi. Daí, beleza. Uma outra dúvida que eu tive aqui quando relação assim ao que o outro pode causar na gente, né, tal assim aí, mas não tem uma questão de que, quer dizer, isso é um achismo meu, de repente eu estou muito errado. A gente só consegue entender ou classificar aquilo que a gente conhece. E às vezes a gente reconhece no outro uma coisa que tem na gente que, sei lá, já superou, ou que incomoda, e a gente não tem consciência de que aquilo incomode. E o outro não pode estar mostrando para a gente uma coisa que a gente tem que trabalhar na gente, não, e a gente se revolta com aquilo e incomoda e tal, e não trata, isso não pode acontecer? Sim. O outro é sempre espelho nosso. O que me incomoda no outro, tá em mim. A gente vai ver isso daqui a pouco. O que me incomoda no outro, tá em mim, em algum lugar. Ah, beleza. Nem sempre é na mesma coisa, sabe, Júlio? Eu vou lá na casa da minha mãe, a minha mãe é desorganizada. Vamos dizer que ela é acumuladora, tá? Aquilo me incomoda de um jeito muito grande. Ah, mas eu não sou acumuladora, minha casa é super organizadinha, limpinha, cheirosinha, muito ótima, certo? Aonde está a desorganização na minha vida? Às vezes eu sou desorganizada financeiramente, às vezes eu sou desorganizada com a minha agenda. Meu Deus, esqueci de marcar o Júlio, que eu ia atender o Júlio agora, 3 horas da tarde, esqueci do Júlio. Às vezes eu sou desorganizada em outras coisas que não naquela coisa ali. Então o outro está refletindo para mim uma desorganização minha. Então eu preciso olhar para mim e falar: essa desorganização da minha mãe está me incomodando. Onde que eu sou desorganizada? Então é sempre um espelho. E geralmente não é das mesmas coisas, tá? Mas a gente já vai falar sobre isso.
Agradecida. Prof, você falou de guardar o julgamento no bolso. Como que a gente pode ajudar alguém sem os julgamentos, sem os nossos coloridos, Não é sabe? assim. Não é assim. Como que Pra eu mim, não... aquela pessoa que te procura, ela tem alguma coisa em você. Porque que procurou você, não procurou eu. Ah, Mas eu digo assim, ó, eu não posso chegar pra essa menina que acha que o namorado pode ter relação sexual com todo mundo e falar, não, tá errado, você tá doida, mulher? É traição. e É o que que sobre você disse? isso. E o que você disse? Eu trabalho com ela o que incomoda nela naquela relação que ela tá trazendo pra mim. Então, o namorado ter relação com outras mulheres não incomodava. Tá, mas o que que te incomoda então? Ah, é isso aqui que me incomoda. Então vamos trabalhar o que incomoda ela. Entendi. Talvez a partir da cura desse incômodo, ela perceba que é. Esse incômodo aqui partiu do que o cara tá, né, transando com todo mundo e isso abriu brecha pra sei lá o que é isso aqui que tá incomodando ela. Mas ela precisa caminhar por essa trilha. Eu não posso dizer pra ela tá errado. Entende? Nesse sentido que eu tenho que guardar meu julgamento no bolso. Mas e se ela pergunta? Ah, Lila, não pode lá também. Já vai, só um pouquinho. E se ela perguntar se é errado? Não sou eu que tenho que responder. O que que é certo e errado pra cada um é o que é certo e errado pra cada um. Aí, no caso, você vai responder isso pra ela. Eu sempre vou levar perguntas para que ela chegue aonde ela precisa chegar, dentro daquilo que ela tem como dúvida. Entende? A gente pode mostrar as consequências das coisas, né? Ontem eu recebi uma mensagem de uma senhora que já havia me procurado. Ela mandou uma mensagem um dia dizendo assim: queria marcar um horário para o meu filho. Agendei o horário para o filho. Ela, ai, deixa eu te contar então já um pouco do que está acontecendo, que não sei o quê. Achei que era uma criança, né, gente? Meu filho tem 38 anos e nananana. O problema é o filho ou é quem que é o problema? Não, então daí tem lugar para estacionar aí, porque eu vou junto com ele. Aí assim, né, gente, a gente vai ver um negócio que é temperamento humano, né? Eu sou leonina, meu temperamento é colérico, né? É meio que assim, falou, rebati, né? Aí eu me centrei e respondi para ela. Por que que a senhora precisa acompanhar um filho de 30 e poucos anos? Sei lá, às vezes quebrou o pé, né? Não sei, né, gente? Tem alguma coisa. Ah, é porque eu fui uma péssima mãe, eu me sinto culpada. E blá, 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 blá. Aí falei com ela que ela precisaria então de ajuda, porque ela precisa soltar o menino, que seria interessante que ela buscasse tratamento, entende? Então eu tento mostrar o menino, tento mostrar pra ela, entende? Eu não tô levando um julgamento sobre o que eu acho, tô dizendo pra ela. A senhora precisa se libertar dessa culpa, a senhora fez o melhor que a senhora podia por essa criança, que cresceu, que virou um adulto, que tá casado, que tem um filho. Entende? Claro que eu tenho meu julgamento, minha vontade de falar, minha filha, larga essa criança. Aí chegou o menino para eu atender, com um moletom assim de, não sei esse tecido, gente, que é tipo de pelinho, tipo ursinho, Ted Bear, Ted, tá? Marrom, com, como é que é o nome desse bichinho azul? Lilith? Stitch, com as mãozinhas no bolso. E ficou esperando a mãe dizer, entra, sai, não sei o quê. Quer ir no banheiro? Daí a menina entrou. Daí é casado, tem um filho, fica em casa, cuida do filho, a esposa que trabalha, traz a renda pra casa, e ele, daí, como não prospera, pede dinheiro pra mãe o tempo inteiro, e a mãe continua dando. Beirando os 40 anos. Aí me mandou mensagem essa semana, que era isso que eu comecei dizendo. Me mandou mensagem essa semana. Sei lá quando que eu atendi esse menino, foi ano passado, eu acho. Bem assim, não deu nem bom dia. Não sei qual é a tarefa que você passou para o fulano, mas eu acho que está na hora de você mandar uma mensagem para ele. Eu? Bom dia, dona fulana, tudo bem? Na terapia é o paciente que precisa buscar, né? Se ele foi com uma tarefa, ele precisa retornar com essa tarefa pronta. Será que não está na hora da senhora olhar para isso e liberar o seu filho de 30 e nananã, para. Não me respondeu, mandou uma carinha triste assim.
Deu uns 10 minutos, ela mandou esses memes de tia, assim, bom dia, aqui umas flores. Agradeci, mandei um coraçãozinho e tal, mas assim, isso não é sobre o julgamento, entende? Uma coisa é o que eu acho, outra coisa é todo o conhecimento que a gente adquire, percebendo que o menino precisa sair debaixo da asa da mãe, né? Que a mãe não permite, e enfim, não vai pra vida, e daí a falta do pai, né? Quem nos leva pra vida, empurra pra vida é o pai, então cadê o pai do menino? Tem uma série de coisas acontecendo, mas eu não posso botar o meu julgamento em cima, porque ela tem uma dor, ela não faz isso só porque. Vocês vão escutar muito eu falar isso. Ninguém acorda de manhã falando: ah, o que que eu vou fazer hoje? Ah, vou trair minha mulher. Ah, o que que eu vou fazer hoje? Vou matar alguém. Não. Todo mundo tá pautado nas suas dores. Então, essa mãe tem uma culpa, não sei por quê, e daí ela protege o menino, e daí é separada do pai, e daí sabe Deus que culpa que tem dessa. Entende que essa menina, por que que ela acha que o namorado ter relação com outra pessoa não é uma traição? O que que ela sente, o que que ela viveu, como é que ela olha para os homens, como é que ela olha para o pai dela, o que que ela aceita, sabe? Se Fala nesse aí. caso ela perguntar a sua opinião, A gente não tá não aqui para dar dá? opinião. Não dá opinião. Tá. Uhum. O que Perguntar que você acha que eu tenho que fazer? O que que você o que gostaria de você fazer? pensa disso? O que que você gostaria de fazer? Uhum. Qual é a sua opinião sobre isso? Aí você vai abrindo, entende? Daí a gente vai fazendo perguntas para que ela abra. Como você se sente quando você sabe que ele tá tendo relação com outra pessoa, ou teve relação com outra pessoa? Como é que você se sente? Se essa for o X da questão, no caso dela, não era uma outra coisa. Isso não incomodava. Incomodava que ela atraía sempre homens que não trabalhavam, que não queriam nada da vida, que não tinha perspectiva, e ela muito mais no masculino, muito mais, saiu cedo de casa, entende? E aí a gente trabalha isso. Por que que eu estou sempre atraindo homens que estão muito mais no feminino? Que era isso que incomodava ela. De novo, conheci um rapaz que. Uhum. E se a gente for botar numa constelação, ela tá fazendo qual papel ali? Provavelmente de mãe dos caras, certo? E se o cara achou uma mãe, onde é que tá a mulher dele? Daí ele vai lá achar outra. Mas esse achar outra não tá incomodando ela. Então, tá tudo bem. Eu ajudo dentro do contexto do ajudado, não do meu. Sabe? Sim. Por isso, autoconhecimento. E tem coisas que se você falar, não dou conta de atender isso aqui, não dou conta de atender isso aqui. Passar um contatinho aqui lá da Jo, pode ir lá, que ela vai, sabe? Por isso, o nosso autoconhecimento, eu dou conta de lidar com isso aqui? Ou é muito absurdo pra mim, me incomoda muito que o namorado dela fica tendo relação com as outras, me incomoda muito. Tá, mandei pra Jo. Mas por que que me incomoda tanto? Vou olhar pra mim. Eu vou trabalhar em mim. Vou lá pra minha terapia e vou trabalhar em mim. Por que que me incomodou tanto a ponto de eu não poder atender essa paciente? Sabe? Gente, quando senta ali na tua frente, primeiro você pega o teu caderninho, que é pra você, tá? É pra você. Aquela história. Já teve situação que a pessoa chegou com uma história igualzinha a minha. Eu falei, gente, eu não sei resolver a minha vida. Como é que eu vou. O que que eu vou fazer com essa pessoa? Deus. Sabe? Já chegou. E aí você abre, por exemplo, uma constelação, e daí você fica olhando a constelação da outra amiguinha ali. Aí você usa pra você, por exemplo. Né? Quando eu trabalho com a constelação. Tem uma dúvida. Eu falo, ah, tá. Entende? Não é que eu não tenho capacidade porque eu não vivi, eu tô vivendo junto com a pessoa e aquela pessoa tá servindo para mim também como um aprendizado, né? E quando a pessoa chega com uma dor que você já passou por ela, aquilo é uma prova para você entender. Já passei, já entendi, é mais fácil, você tranquiliza a pessoa que ela vai também dar conta, sabe? Você observa se de fato você deu conta mesmo aqui dentro, já consegue lidar com aquela situação de forma ok. Então, gente, tudo serve pra gente primeiro. Tudo pra gente primeiro, sabe? Tá com o microfone aí? Sim. Como que é teu nome? Paola, Paola. Vou decorar, gente. que nem você falou quando vem alguém que tem a mesma história que a tua. Por que que às vezes parece mais fácil quando a gente olha pro De outro? fora? É, É bem mais fácil olhar pra vida do outro. por que será? Porque a gente não tá com a emoção ali. Qual é a questão da dor? A emoção.
a tristeza, a raiva, a indignação, sei lá, a emoção que tá aflorada na gente. Quando é o outro, sabe? Quando meu filho nasceu, eu tive depressão pós-parto. Até eu entender que eu tava com depressão pós-parto, demorou. Até eu entender por que que eu tava com depressão pós-parto, demorou. E aí fui ouvir outras pessoas com depressão pós-parto, tá? O que que aconteceu por um longo tempo comigo? Atendia mulheres que tiveram depressão pós-parto. Então, quando uma mulher chegava pra mim e dizia assim, chorando, eu tenho vontade de jogar o meu filho pela janela, eu não tive, tá? Mas eu ouvi, eu olhava pro meu filho, eu lembro assim, ó, ele devia ter uns, sei lá, 15 dias, eu tava no mercado, encontrei um amigo meu e ele perguntou, e como é que tá, né? É aquele amor todo que todo mundo diz que sente. E eu lembro de ter pensado, não. Mas eu não respondi. Ali eu pensei, tem alguma coisa errada comigo. Por quê? Eu tinha perdido o bebê já, um bebê com 7 semanas para 8. Eu tava fazendo tratamento para engravidar, então eu queria aquela gestação. E daí aquela criança nasceu e daí, tipo... E eu lembro de ele ter vindo para mim e eu ter pensado assim, é só isso? Corta para. Fui estudar medicina germânica. A medicina germânica diz que após um aborto, a próxima gestação é gemelar, por sobrevivência, tá? Então, se eu perdi um, eu vou ter 2 na próxima. O que acontece é que muitas mulheres perdem esse bebê, tá? Então, quando eu olhei pro Pedro, que me veio aquilo assim, meu Deus, é só isso? O que que tava faltando ali? O outro. Mas eu não sabia que eu estava grávida de gêmeos, porque foi nas primeiras divisões celulares, o Pedro absorveu ele. O Pedro nasceu todo manchado. Geralmente quem nasce manchadinho, aquelas manchas vermelhinhas, no rosto, é sinal de absorção do gene, tá? Então, quando eu olhei aquilo ali, que eu falei, é só isso? Eu tava procurando o irmão. Mas eu não sabia. Só quando eu fui estudar medicina germânica que eu entendi, tá? O que que eu tava sentindo. Mas eu não quis jogar o Pedro pra fora da janela, não quis nada. Eu ouvi outros relatos de mães que falavam, eu tenho vontade de tacar na parede. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, por muito tempo eu atendi mulheres que passaram depressão pós-parto e eu podia ser empata com aquilo que elas estavam sentindo. Porque se chega para uma outra pessoa que não passou por isso, o que que a pessoa vai pensar? Meu Deus, gente, interna, essa mulher tá doida. E para a medicina germânica, a depressão é perda de território. O que que é a perda de um filho? Perda de território. Pode ser qualquer perda de território, tá? A pessoa pode entrar em estado depressivo por qualquer perda de território. Terminou um relacionamento, saiu, foi demitido de um emprego, pode ser qualquer perda de território. No meu caso, a depressão pós-parto foi, perdi um bebê e não sabia. Certo? Então, aí depois, me parece que é assim, ó, depois que eu trabalhei muito com esse tema, depressão pós-parto, cessou. Daí não apareceu mais ninguém. Pode ver, quem foi abusado, abusada, vai bater na porta abuso. Abuso, 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 abuso. Por quê? Na minha porta não batia abuso. Eu acho que eu tratei uns 2 casos de abuso, assim. Que teoricamente, até onde eu sei, eu não fui abusada nessa vida, tá? Não passei por abuso. Mas pessoas que passaram podem perguntar. O que que cai na mesa ali, na cadeira do paciente? Abuso, abuso, abuso. Então também é uma cura para a pessoa. Entende? A gente tá em cura o tempo inteiro. Nesse sentido, eu não posso. Eu tenho que guardar o meu julgamento no bolso, entende? Nunca passei depressão pós-parto. A mulher tá dizendo que quer tacar o filho na parede. O que que você vai fazer? Vai só achar que ela é uma doida? Entende? Ela é uma péssima mãe, que ela é. Não sei. Ela tá passando por alguma questão interna. Sabe? Ou casos mais assim, né, gente? A pessoa senta ali e fala: meu marido me espanca. Qual que é o nosso primeiro olhar? Desgraçado do cara, né? Larga esse cara. E não é sobre não largar o cara. É sobre aquilo que eu falei. O cara não olhou no relógio 7 horas da manhã e falou: ah, não sei o que que eu vou fazer hoje. Ah, vou bater na minha mulher. Por que que ele bate na mulher? De novo, ninguém tá isentando ninguém de nada, ninguém tá nada, tá? Sim, medida protetiva, vamos, como é que você quer fazer? Porque às vezes a mulher também não quer largar o homem. Você vai fazer o que com ela? A constelação diz que quando o homem bate na sua mulher, ele gostaria de estar batendo na sua própria mãe. Então o cara tem problema com quem? Com a mãe dele.
Por isso que eu digo, ele não acordou de manhã só porque sim, ele tá pautado numa dor. Essa agressividade vem de um lugar. A agressividade em nós vem do nosso masculino, ferido, né? Percebem que é muito grande, gente, pra gente simplesmente pegar o nosso julgamento e falar, mulher de Deus, uma ali na delegacia agora, dá uma medida protetiva. Pois é, se ela não quiser, se ela falar pra você, mas eu amo esse homem aqui e eu não quero me separar dele. Daí a gente vai trabalhar o quê? A gente vai falar, Kelly, por que que você... Vamos olhar por que que você tá nessa relação, então? O que que tem em você que tá atraindo essa relação pra você? Autoconhecimento. Vamos investigar na história dela, fazer uma constelação, vamos trabalhar as crenças limitantes dela. Aí você vai perceber que às vezes a mãe apanhava do pai, a avó apanhava do... nanã, blá, blá, blá. Por que você tá repetindo esse padrão, que é o tal do papelzinho que eu peguei ali, né? Se a minha avó já pegou o papelzinho de apanhar do marido, por que que eu vou repetir? Ganho secundário, é. Não, você está falando do ganho secundário. Então tem tanta coisa, sabe? Tá vendo como não é a prancheta que tá escrito aqui, aqui faz assim? Por isso a empatia, tá? Eu nunca apanhei do meu marido, mas eu posso ser empata com a pessoa e sem o julgamento. Se ela disser assim, mas eu quero ficar nessa relação, eu gosto desse homem. Não posso pôr meu julgamento em si. O meu sentimento não tá envolvido nisso, gente. Todo mundo aqui já gostou profundamente de alguém, né? É fácil falar assim, não quero mais? Não é, sabe? E o que que aquela mulher tá representando para aquele homem? Será que ela tá no papel correto de mulher? Será que ela não tá fazendo o papel de mãe dele? Então a gente vai ajudar essa pessoa nesse contexto. Vamos olhar por que que você tá atraindo essa relação para você? Já que você não me procurou, porque obviamente, né, se ela quisesse uma medida protetiva, ela tinha ido na delegacia, né? Não tinha procurado a gente. Vamos olhar para isso. De várias formas, né? Vamos fazer uma regressão para entender a relação de vocês é de outra vida, o que que tá acontecendo, sabe? Usar das ferramentas que a gente tem, mas é sempre com isso, né? Guardando o nosso julgamento no bolso. Mas que seja revoltante. Por mais que seja Nesse revoltante. caso, ela. Ai, desculpa. Senão o pessoal não escuta em casa. E nesse caso, ela se cura. Por exemplo, ela entendeu a situação. Esse marido para de bater nela, Pode como ser que pode pare. acontecer? Pode ser que pare. Desde que ela curou o problema nela, aquela relação pode ficar melhor. A minha mudança de postura vai refletir a mudança de postura dos outros. Entende? Sim. Pode ser que sim. Pode ser que sim, ela esteja no lugar de mãe dele, representando a mãe e ele filho, então ela volta pro lugar de esposa, então ele já não olha mais ela com esse olhar. Pode ser que ela saia dessa relação, pode ser que várias coisas. Pode ser que seja, no caso dela, né, seja uma repetição de padrão da mãe, da avó, não sei o quê, que todas as mulheres são assim, então eu também vou ser assim. Então ela olha pra elas, reverencia, honra, repete pra fazer diferente, ela consegue fazer diferente, vai achar uma outra pessoa. Pode acontecer muita coisa. Mas nós, enquanto ajudantes, precisamos estar livres do julgamento. Difícil. É trabalhoso, fala ele. Como que é o nome? Quem em casa queria falar? Ah, Lila, é isso? Você queria falar? Não, Já quem está era? ultrapassado, Sheila. Já está ultrapassado. Obrigada. Era? Uhum. Fala. Eu não sei o que esse secundário ela falou ali, eu Secundário. não sei o que que é isso e Ganho secundário é quando a gente percebe, geralmente é lá na infância, a gente percebe que a gente pode obter favorecimentos através de algo. Por exemplo, minha mãe tinha lá, sei lá, 7 filhos, e o filho queria lá uma atenção da mãe, não tinha, mas eu percebi que quando eu ficava doente, a minha mãe dava atenção. Ah, eu fico doente, daí minha mãe me olha, faz a sopinha pra mim, eu durmo com a mamãe, que daí ela vai medir minha febre de noite. Ah, tá. Aí vira aquele adulto que tá sempre doente. Pra ter atenção, tem um ganho secundário ali, tá? E assim em outras diversas situações, né? Às vezes tô lá, sei lá, gente, apanho do marido, daí a população toda vem,
se revolta contra ele, daí eu me sinto vista, me sinto acolhida, me sinto não sei o quê. Supre momentaneamente uma coisa que eu quero, mas não é aquilo que eu quero de verdade, né? Por exemplo, tá? Tem ganho secundário de várias formas. Tem uma professora minha que também contava uma história, professora de bioalinhamento. Ela é fisioterapeuta, ela atendia uma moça que estava, acho que, se eu não me engano, era com nevralgia, com problema no trigêmeo aqui, tá? Fazendo fisioterapia. Pegava testado, lá, CLT, pegava testado para ir na fisioterapia. Uma hora recebeu alta, né? Aí quando ela disse, tá, sabe a alta, tudo certo, né? Não precisa de mais sessões, ela se revoltou, porque ela falou, mas como é que eu vou pegar testado agora? O que que vai acontecer daqui a pouquinho? Vai achar um outro negócio. Um outro negócio. Ganho secundário, porque ela não quer ir trabalhar, sei lá, o que que passa na cabeça dela, sabe? Então qual que é o problema? Tem que olhar pro trabalho, gente. Eu gosto disso que eu tô fazendo, não gosto, o que que acontece? É o ambiente, é o lugar, é o que que eu faço. Tem que ir pra terapia. Mas acontece, né? Vamos lá. Sentir, pensar e agir. Para que a manifestação possa se dar de maneira mais coesa, é necessário a harmonia entre o que a gente pensa, sente e age, tá? Por que que a gente não ganha na Mega Sena? Todo mundo aqui quer ganhar na Mega Sena? Não, tem alguém que não quer. Tá. Não quer? Aí eu quero. Então tá. Quero ganhar na Mega Sena. Tá? Penso que quero. Sinto que quero. Ajo, vou lá e jogo na Mega Sena. Por que que eu não ganho? Porque você não sente de verdade. Porque eu não sinto de verdade. Você se vê milionária, aquele dinheiro caindo na tua conta, você se vê? Eu também não. Menina, vamos ali tomar um café? O que que a gente faz? Por isso que eu não quero. É isso. Não, é porque a gente não acredita. A gente não acredita. A gente acha que Aqui, você ficar rico, você. pode ser que seja problema, crenças limitantes. Todo rico é boçal, eu vou virar não sei o quê. As pessoas vão querer me procurar só porque eu tenho dinheiro. Você for virar. Não tem gente que morre, não tem os caras lá no interior, lá, já viram isso? O cara ganhou na Mega Sena, morreu, foi assassinado. Tem essas coisas. Então, o que que acontece? Por que que a gente não materializa? O pensamento é elétrico. O que tá aqui é que magnetiza. Então, tudo que eu faço, eu tenho que ter a emoção envolvida. Senão eu não magnetizo. E tá aqui, né? Nesse chakra aqui, tá no cardíaco aqui. Então, aqui eu tenho que sentir aquele tum que sim. Sabe quando a gente sabe uma coisa, mas não sabe como que sabe? Aonde que a gente sente esse tum? Então, as coisas têm que estar coerentes. Sabe? A Jo me chamou pra tomar um café lá, eu até gosto, mas ai, não sei se eu quero ir. Ai, mas eu vou dizer que eu vou, porque senão eu vou desagradar. Cara, vai dar ruim. Não tá coerente, sabe? Entre aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, aquilo que eu faço. Então, Eu quero sentir e não consigo. tem que ver por que que não consegue sentir. Porque às vezes essa crença aí, ó, tá, eu quero ganhar na Mega Sena. Eu jogo na Mega Sena, eu ajo. Por que que eu não sinto que eu sou merecedora? Daí você vai trabalhando as crenças, né? Pode ser uma reprogramação mental, pode ser várias técnicas que trabalham essas crenças limitantes. Pode ser um achar que não vai pertencer. E a som. Exatamente. Pega o microfone, quer? Ações também, que eu estudo um pouco a questão de energias, que daí eu trabalho com terapia vibracional. Então, assim, ações que a gente toma na nossa vida impactam naquilo que a gente quer, né? Que a gente pensa e deseja para a nossa vida. Então, assim, eu quero ser próspera, quero ganhar na Mega Sena, mas eu fico fofocando. Eu olho para o outro, eu fico julgando. Eu não ajudo. O pouco que eu ganho, que eu tenho, eu não dou para o outro. E o para quê? Vocês lembram do para quê? Tá, eu quero ganhar na Mega Sena. Para quê? É, O dinheiro é uma energia. Você não estoca essa energia. Ele tem que ter um para quê. Aí, às vezes, tem gente que fala assim, eu preciso ter uma reserva emergencial. O que que ela tá dizendo que vai acontecer? vai ficar sem dinheiro. Aí, toda hora queima o negócio, porque ela tá dizendo, isso aqui é uma reserva. Tô dizendo que a gente não precisa ter o dinheiro, né, gente? Não é sobre isso. Tá, mas por que que eu tô guardando dinheiro?
Ah, tô guardando dinheiro porque eu quero abater lá as parcelas da minha casa, eu tô guardando dinheiro porque eu quero viajar, eu tô guardando dinheiro porque eu quero trocar de carro, esse dinheiro eu tô guardando para a faculdade dos meus filhos. Entende? Dinheiro é energia, não dá para É estocar. energia. Dinheiro é energia. É energia. Não é o cartão, não é a folhinha lá com a oncinha. Porque até isso impacta no sentir. Exatamente. Porque se a gente não age como, a gente De não acordo, né? consegue, de acordo, a gente Isso. não consegue sentir verdadeiramente. Não falam que é que se você quer X coisa lá, você tem que já se imaginar naquele lugar. Ah, eu quero ser uma alta executiva, daí eu posso ser uma alta executiva de Crocs e calça e moletom? Muita gente diz já, põe o salto alto, sei lá, se você acredita em põe o salto alto, põe a saia lápis, põe não sei o quê, põe o coletinho, vai viver essa vida do toque-toque ali com o teu saltinho, se você quer ser uma grande executiva, se coloca como se estivesse sendo. Ah, eu quero comprar uma fazenda, quero plantar, então comece a se portar como aquilo que você quer, porque aí a gente cria a realidade, né? Isso vibra. Lei hermética também, vibração, tudo vibra, né? Tinha mais alguém que queria falar? Não. Luiz, tá aparecendo aqui a mãozinha, gente, que vocês estão vendo e eu não tô? Sim, eu achei a mãozinha, coloquei a mãozinha, de repente ela saiu e depois eu não achei mais. Então eu fiquei aqui na minha, tá? Mas, gente, Sobre essa. se a mãozinha sair, vocês chamem. Tá bom. Eu coloquei, eu devo ter clicado, eu não tô muito acostumado com o Zoom, eu uso mais o Sim. Meet, né? E aí quando a gente não tem costume. Não, você tava falando sobre a questão da gente se adaptar muito às coisas que nos gratificam, né? Uhum. E eu sou astrólogo e a gente acha, eu tava conectando isso com o ascendente. O ascendente Tá. ele tem essa função. É a adaptação que a gente faz para o mundo para receber a gratificação ou para proteger quem a gente é de verdade. O problema é quando a pessoa vai apanhando, vai crescendo, vai subindo 30, 40 anos e continua se identificando com o ascendente. Significa Ai, que tem meu uma Deus. coisinha emperrada. Você jura? É, Meu ascendente é câncer. câncer. É essa a questão. O que que é o ascendente? Quando a gente, ele é dado pelos primeiros anos de vida, quando a gente, normalmente, a gente quer ser quem nós somos, e a mãe fala, para de ser isso, para de ser briguento, você, sei lá, é um ariano. E é super espevitado e pulando e brincando com os irmãozinhos, e a mãe chega e fala, não, você tem que abraçar o seu irmãozinho e aí desenvolve o ascendente câncer, entendeu? Mais ou menos assim. E aí, quando chega na crise de Saturno, que é com 29 anos, é onde isso tem que começar a cair. E aí você usa o seu ascendente como ferramenta importante da tua vida, mas não como essência, entendeu? Tudo culpa da mãe, tá vendo? Pois é. A minha mãe dizia que eu era mandona. Você acha que Leonina é mandão? Muito. Aí E eu fui pro você meu vê, Leão é ascendente, regido então, ser pelo Sol, a câncer, Lua milha. pela Lua. Aliás, o Câncer pela Lua, ou seja, foi só a oposição, assim, entendeu? Ai, Jesus, tá bom. Vamos marcar um café? Vamos Me sim. chama. Ai, vamos lá, gente. É isso. Nós vamos falar de signo também, mais pra frente. Então, quando não há clareza nesses três pontos e nem a mesma vibração, a manifestação se dá de forma perturbada. Há inúmeros empecilhos, obstáculos, problemas de saúde, insatisfação, tá? Muito tá nisso aqui. Eu digo que eu quero uma coisa, mas eu faço outra e sinto outra, e daí o universo senta, para, cruza o braço e fala: tá, meu amor, escolhe aí, vou esperar. E isso é uma pergunta que a gente faz às vezes para os pacientes: tá, mas você sabe o que que você quer? Não. Então, vamos voltar aí, volta em três casas, vamos lá. Aí a gente tem que trabalhar dentro daquela pessoa que vai naquilo que a gente viu no começo. Então ela voltou uma vida naquilo que o pai disse, que a mãe disse, que não sei quem queria, que o mercado exige, que tá, mas o que que você queria? Aí ela vai se autoconhecendo, se autodescobrindo para saber para onde que ela quer caminhar, para daí conseguir conciliar, pensar, sentir, agir, né? Fala ele. Não, eu queria dizer também que às vezes a gente quer alguma coisa, pensa, sente, mentaliza por alguns dias ou por alguns momentos em que a gente está bem, aí vem uma contrariedade e a gente já, mas eu não, eu já desisto, eu já sei que eu não vou conseguir, eu já começo uma choradeira. Sabotagem. Exato. Então é difícil a gente também ter existe também essa persistência no que a gente, nessa coerência, além dessa coerência, tem que existir uma persistência
por tempo, né? Exato. Para que a gente mude um padrão, para que a gente consiga mudar alguma coisa ou alcançar alguma coisa, né? E tem muitas meditações aí, para quem faz meditação guiada, que elas levam através da emoção. Pra você sentir mesmo aquilo que você está visualizando, né? Porque a tendência é que com a emoção de se sentir ali, aquilo se manifeste de uma forma mais rápida, né? Não adianta, o que que eu quero? Daí eu visualizo, lá, fecho meu olho, uma casa assim, assim, assado, carro na garagem, não sei o que tá. Vai atrair o quê? Tem que sentir, né? Ali que magnetiza. Então, como que tá a tua manifestação hoje? Coerente entre o pensar, sentir e agir ou não tá? Tá? Para essas coisas que vocês querem, que vocês buscam na vida de vocês, reflitam sobre isso. Tá? Por que que eu não tô manifestando? Às vezes o engate tá aqui, tá? Então, à medida que nos damos conta de que todos são partes do todo e que cada um está aprendendo e evoluindo em sua consciência, passamos a entender que uns aprendem mais depressa que os outros. O impulso de interferir na vida alheia dá lugar, portanto, à aceitação compassiva dos ritmos alheios, a permissão de que cada um viva suas próprias experiências. Tá? Ninguém ajuda ninguém, gente. De fato, assim. Quando eu dava aula, os alunos falavam assim, prof, é si por si, né? É, si por si. É si por si, gente. Porque eu posso falar pra você a coisa mais maravilhosa do mundo, mas se você não pegou aquilo, né? Um livro que a gente lê, não tem vez que a gente lê um livro e pega coisa. Depois você vai ler aquele livro de novo, você fala, meu Deus, eu nem li isso aqui, onde é que tava? Porque você não estava pronta para aquela coisa ali, para aquela leitura. Então eu sempre digo assim, a gente precisa ficar no nosso lugar, bem sentadinha na nossa cadeira, olha, confere se o teu nome tá lá na cadeira, daí você senta. E fica ali. Porque, como diz a constelação, nós só somos fortes do nosso lugar. Ah, mas é que o meu irmão. Pois é, meu irmão. Mas é que se eu não fizer a minha mãe, não vai dar conta. Deixa eu te contar que antes de você nascer, tua mãe já tava transando, gente. Nem precisou de você para te fazer. Sabe? E a grande problemática da nossa vida muitas vezes está porque a gente não senta na nossa cadeira. Porque a gente vem de uma raiz muito católica, né, gente? O que é bonito pro católico? Eu tiro a minha calça e dou pro outro. Ei, que lindo, fico sem, sabe? Eu fico dando pro outro, fazendo pelo outro, impedindo o outro de crescer. É essa mãe que eu falei agora, ó, tá impedindo o menino dela de crescer, sabe? E é uma arrogância nossa. Quando eu olho pro outro e falo, ai, se eu não fizer, a Jo não vai conseguir fazer, vou ter que ir lá ajudar ela. É uma arrogância. Tô dizendo que você não vai dar conta da sua vida, tá? Se não for eu, ainda mais nós que somos leoninas, né? Sabia que o sol não nasce depois, se o leonino não acordar, o sol não nasce. Mas isso é essa arrogância, sabe? Assim que a gente começa a ter do tipo isso mesmo, gente. Nossa, se eu não levantar de manhã cedo, o sol nem vai nascer, porque, nossa, se eu não fizer, minha mãe não vai fazer. Se eu não fizer, a Isabô, nossa, não vai dar conta, vou ter que ir lá ajudar ela. Todo mundo dá conta da sua vida, do seu jeito. O problema é que a gente quer que seja do nosso jeito, quer apressar as coisas para as pessoas, quer que elas façam do jeito que a gente acha que é o melhor. Entende? Só que enquanto eu tô olhando pra Jo, eu não tô olhando pra minha vida. Quando eu tô olhando pro meu irmão, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu não tô olhando pra minha vida. Aí a minha vida não anda, né? Não é egoísmo, sabe? A gente auxilia as pessoas, claro, mas dentro do nosso lugar, de respeito. São coisas muito pesadas, assim, que a gente precisa aprender isso para lidar com essas coisas, né? Uma vez eu atendi um cara que a mãe não queria fazer o tratamento de câncer. E ele inconformadíssimo, que como é que ela não quer se tratar? Porque ela tem que se tratar, porque ela tá. Mas ela não tem o direito de querer morrer? Você quer que a tua mãe se trate pra quê? Pesquisa aí dentro de você. Por que que você quer que a sua mãe te trate? Se trate. No fundo, é por egoísmo, porque eu quero ela viva pra mim.
Porque ela não quer viver. Não é que você não vai buscar um tratamento, não vai oferecer um auxílio, um psicólogo, um negócio. Não é sobre isso, gente. Mas é no profundo. No fundo é isso, porque eu quero que a minha mãe fique viva para mim. Todo mundo quer aqui, né? A mãe vivinha ali, bonitinha, até todo mundo faz a passagem junto. Nossa, mas eu tenho filho, então eu tenho que esperar meu filho também. Vai todo. Gente, não é o egoísmo da nossa parte? A pessoa não quer mais. No final do mês aí, um amigo meu se matou. Pulou do prédio. Pulou do prédio. E aí eu tava recapitulando na minha cabeça sobre como ele se comportava na faculdade. Ele já era uma pessoa mais quieta, mais triste. Você via no olhar dele que assim, ó, sei lá o que que eu tô fazendo aqui, sabe? E aí o filho dele tava com leucemia. Tá com leucemia. E ele me procurou um dia e falou assim: eu assisto os teus vídeos, eu vim saber o que que eu faço. O que é esse Deus que você fala? Porque ele é ateu. Me diga alguma coisa. O que eu vou dizer pro cara? O cara não acredita em Deus. Como é que eu vou botar o meu Deus pra ele? Fora que o meu Deus, né, gente? Vocês devem imaginar que o meu Deus é a natureza. Como é que eu vou pôr o meu Deus pra ele? Não vou pôr. Fui pela parte científica, que é como a cabeça dele funciona, né? Falei sobre a medicina germânica, o que que é a leucemia para medicina germânica. Ele falou: sim, eu fiz isso com meu filho, eu fiz isso com ele. Aí trabalha uma culpa, entende? Eu não posso pôr meu Deus pra ele. Meu Deus é esse aqui, ó. Vou falar isso aqui pra você. Acredito que é isso, 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 tá? Se servir pra você, muito que bem. E aí ele foi o dador do menino, compatível 100% do homem doa pro menino. Só que ele não deu conta. E a coisa que a esposa dele disse pra todos nós foi: ele jamais ia querer que nós estivéssemos tristes. Ele deu conta, olha ele, ó. Ele deu conta até onde ele pôde. A mulher, gente, viúva, enlutada, o filho passando pela pega da leucemia, e ela falou isso: não quero ninguém triste porque ele não gostaria, ele não pode nem ir no enterro, no velório, porque o menino tá na pega da medula, e daí não pode ter contato, e ela nem foi, sabe? Vocês entendem a profundidade disso? Ele deu conta até onde ele pôde. Ponto. Ah, a gente quer que as pessoas se... Não quer, claro que não quer. Você quer que a tua mãe morra? Não quer. Mas você... Eu falo do contratinho, gente. A pessoa quando vem, ela tem o contratinho dela lá, né? Vocês vão passar por isso lá. Vocês vão fazer regressão, vão no período entre vidas e vão ver lá o contratinho de vocês para essa vida. Parte dele. Daí Isaboa assinou lá. Certo? Aí vai a Priscila dizer que o contratinho dela tá errado. Ah, Isaboa, sério que você assinou isso aqui? Não, não dá. Não dá. Não dá. Vamos rever isso aqui. Pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, pra não sei quem. Eu vou lá rever o contratinho deles e falar que tá errado? É profundo, gente, mas é isso. Pois é. Tua mãe não quer se tratar. Então dê a ela o direito de não se tratar. Por que que você tá em choque, né? Não falei assim pra pessoa, mas é sobre isso. Vamos trabalhar em você. E às vezes a pessoa também não faz o tratamento e se recupera. Se for pela medicina germânica, tumor é só uma proliferação celular para potencializar a ação do órgão. Só isso. Às vezes se cura. Microfone, gente. Eu sei que é pesado e a gente fica meio chocado, mas às vezes é isso, gente. Faz tempo que eu estou para te perguntar, que eu fiquei curiosa. O Pergunta. que é especificamente medicina germânica? Medicina germânica, a medicina germânica estuda conflitos biológicos. Então, ela diz que nenhuma enfermidade acomete a gente se não tenha um trauma. Quem descobriu foi o Dr. Hammer. E ele perdeu um filho com... o menino tinha 17 anos, foi assassinado num barco lá. Acho que a marinha achou que era alguma coisa e atiraram no menino, tá? O menino morreu, ele desenvolveu câncer de testículo e a mulher desenvolveu câncer de ovários. E aí ele falou: tem alguma coisa aqui. A gente perde um filho, daí as nossas células reprodutoras começam a proliferar as células. E aí ele foi estudar.
Então tem todo um mapa, é a base da microfisioterapia. Já ouviram falar em microfisioterapia? Prof, a minha irmã faleceu de câncer de pâncreas. Fez um ano. Vai fazer um ano agora, dia 24. Qual seria a explicação com base nessa medicina? Pâncreas, se eu não me engano, é conflito indigesto, se eu não me engano. Uma coisa que ela não digeria. Um evento, uma pessoa, uma situação que ela não digeria, não digeria. Ela foi muito traída e ela sofria muito com isso. É. Tem uma conotação de nojo, sabe? Ela perdeu uma bebê de 2 meses também. Eu acho que ela não chorava mais desde que ela perdeu essa criança. Eu acho. Isso. Se não me engano é isso, mas o intervalo eu já confirmo. Mas se eu não me engano é conflito indigesto. Uma coisa que não dou conta de digerir isso aqui, não. Tá? Tem essa tabela no médico? Tem que fazer o curso. E o diabetes? Diabetes é resistência. Estou resistindo muito tempo a uma situação e resistindo, e não aguento mais resistir. Fala sobre um pouco de também perder a alegria da vida, né? A gente fala sobre o doce da vida. A pessoa ficou meio amarga, sabe? Com as situações. Mas tem muito a ver com resistência, sabe? Tem que ficar resistindo a uma situação por muito tempo. Então ele fala isso. Daí ele descobriu isso. Aí ele foi estudar, né? Ele já era médico. E então, para cada enfermidade, ele tem uma explicação. Né? Por isso que eu falei, depressão, território. Toda a parte de psiquiatria tem a ver com perda de território. Contato ou separação dentro de território, tá? Que é um tecido ectodérmico. Mas parte, por exemplo, musculoesquelética, né? Ah, tô com uma dor no cotovelo, uma dor não sei onde, né? Que essas dores ou articulares têm a ver com sentimento de impotência ou desvalorização. Daí cada parte é mais específica. A parte vital tem a ver com a parte de sobrevivência mesmo, né? E assim vai, né? Cada... Tem um livro que a professora Isolete vai indicar, a professora Isolete fez o curso de medicina germânica também, se chama Por que as zebras não têm úlcera? Eu tenho em PDF, se vocês quiserem. É desse tamanho. Por que as zebras não têm úlcera? Você sabe? Porque imagina ali no reino animal, estamos saindo do negócio aqui, mas tudo bem, vamos lá. É. Imagina lá no reino animal, tá? A zebra tá lá tomando a aguinha dela, tá tomando a aguinha lá o jacaré, tá tomando a aguinha o leão, sei lá o quê, os bichos, tá? Porque todos eles sabem que só vai haver um ataque se algum desses animais estiver com fome. Então, quando é que essa zebra vai liberar adrenalina, noradrenalina, cortisol, né, hormônios de luta ou fuga? Apenas quando ela se sentir ameaçada. A gente não. Porque para nós qualquer coisa aciona o mecanismo luta ou fuga. O boleto, que vai vencer amanhã e o dinheiro não tá. Ai, vou ter que dar aula para Isabô, não acredito. Ai, vou ter que ver não sei quem da outra turma. Ai, meu Deus, vou sair daqui, tem que... Não é o tempo inteiro? Ai, a gente é um saco, né? Às vezes eu acho, ai, meu Deus, a gente é um saco. E a gente fez os animais desenvolver também. Porque. Pega o microfone ali, ó, que o pessoal de casa precisa escutar. O ser humano, sendo ansioso, ele fez o animal. Bem comum a gente atender cães que são extremamente ansiosos. Você trabalha com o quê? Sou veterinário. E a gente atende muito cachorrinho super ansioso. E passa, claro, você tria, né, para ver se não é uma doença, teoricamente, de algum órgão, mas normalmente é comportamental. E Não muito só os cachorros, os animais, as crianças também. também. É porque Segue eles veem a- a gente. Segue a Érica, ela é da Mensal 1, tá? Ela é, Claro. isso, ela é veterinária e ela não trata o bichinho, ela trata o ser humano. Tá? Então o animal chega lá com X coisa, ela trata a pessoa, o tutor. Tá? Ela tratou, eu indiquei para ela uma paciente minha, que a gata dela tava com. Como é que é o nome dessa doença de gato, gente? Que é fungo, esporotricose. Bem difícil de tratar. E quando ela me falou o que que era no humano aquilo ali, o que gerava aquilo, nossa, é a minha paciente assim, ó. Falei, ah, tá, entendi.
A gatinha morreu faz pouco tempo, mas ela ficou acho que 2 ou 3 anos em tratamento que ficou, tipo, sem manifestar. Mas ela tava tratando com a Érica, daí a gatinha. Ela, né? No caso, se tratando com a Érica, sabe? Segue a Érica que você vai ver que vai te ajudar muito no. E as crianças também, gente. Geralmente as crianças não têm nada. Uhum. Os pais. O problema é quando as crianças têm 38 anos, né? Daí. Microfone. A prof comentou daquele caso do rapaz que é suicida, né? E que o filho dele tinha um câncer. Daí, no atendimento, a prof falou assim: Ah, você causou isso no teu Não, não filho. Ou foi. ele comentou, Ele né? achou que ele causou, porque eu falei pra ele que a leucemia é uma desvalorização profunda. Quando a criança, né, ou o adulto, acha que não é capaz, mas é profunda mesmo, tá? E aí ele falou que ele cobrava muito do menino. Nós somos formados em educação física, então ele exigia do menino performance no futebol, no judô, e cobrava muito. Tanto que ele comentou comigo assim que quando ele já estava em tratamento, o menino falou assim pra ele: Ah, papai, eu tô fazendo certo, né? Ali ele desabou. Então ele falou: É, eu fiz isso com ele, sabe? E aí a gente trabalhou essa culpa, porque não é sobre isso, né? Sempre é sobre como a criança leu aquilo, tá? Porque ele também tinha um comportamento de querer agradar o pai. Que ele podia ter dito: O meu filho falar, eu não vou. Meu filho é fleumático, gente. Ele fala bem assim. Quando que vai nascer? Tu te prepara, que pisciano é assim. Até então, Luciano. Não, melhor, Luciano. Ai, não sei. Vários não, né? Meu filho fala assim, gente, antes da gente sair pro café. O Pedro fala assim: Ai, mãe, se eu tenho a possibilidade de não fazer, por que que eu vou fazer? Então, o menino dele não fez isso, entende? Então, o menino também podia ter dito, mas o menino, na ânsia de agradar, queria corresponder, mas sentia que não tava. Então, é do menino, é autodesvalorização, tá? Então, é isso que ele começou a se culpar. Mas não é, vou te dizer que não é por isso, entende? Eu acho que era um cansaço da vida, uma coisa sem, enfim, perspectiva. Quer falar, Eliezer? Falta responder o Eliezer. Eliezer, quer falar antes da gente sair pro café? Oi, professora, saudação. Tudo bem? Tudo bem? Eu queria entrar num assunto aí que já foi mastigado, mas eu queria Hum, voltar um pouquinho na questão do suicídio. Eu tenho uma pessoa aqui próxima que ela é muito religiosa, sabe? sim. Você pode imaginar a crente aí mais devota a Fervorosa. ela, isso, mais Fervorosa. fervorosa. Ah, E aí a filha dela se suicidou. tá. E agora que essa mulher botou na cabeça que diz que a filha foi pro inferno e que, ou seja, ela já tá no inferno só por saber que a filha foi pro inferno. Ela conversou comigo, eu disse, mas depois da morte não pertence mais a gente. Depois da morte agora é com o pai, é Mas com é o a crença Criador, dela, né? Céu e a inferno. crença dela. Isso, que quem tira a própria vida vai pro inferno. E assim, a pessoa não tem como consertar mais, já tirou a vida, entendeu? Aí fica a pessoa se magoando, se martirizando dia e noite sem conseguir mais dormir. O que que a gente poderia fazer por ela nesse sentido? Não sei se você conseguiu me entender a Sim, situação. sim. Eu vou te dizer que rezar. Não era fazer o curso de várias coisas. Porque tá dentro da crença dela aquilo que ela acredita, tá? Mas veja, céu e inferno é um estado mental, né? É aquilo que a gente acredita. Lembram do filme, vocês já assistiram o filme Nosso Lar, o primeiro, onde o André Luiz vai pro umbral? E que chamam ele suicida, suicida. Por que que ele tá passando por aquilo ali? Porque ele sabia, enquanto médico, que ele estava se matando por conta do charuto e da bebida. Então, o que que ele acreditava? Tô me matando, tô me suicidando. Então, o que que ele vai achar quando ele for para outro lugar? Que ele se suicidou. Então, aquelas pessoas que estavam chamando ele de suicida são parte do quê? Da mente dele. Entende?